do pescoço para cima a gente tem uma Ferrari, mas a gente usa como Brasília, né? O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa espera por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem em Comum. Estamos chegando para todo o planeta Terra, onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. Hoje o papo é diferente, você que não aguenta mais ver nós conversando com os políticos aqui da cidade, hoje o papo é diferente, afinal de contas nós estamos no Setembro Amarelo e muitos temas são abordados nesse período aí, muitos temas importantes e muitos temas são abordados por pessoas que não têm o menor conhecimento para poder falar, e eu seria um deles, por isso eu não quis. Eu convidei uma especialista que trabalha nessa área, a psicanalista Carla François. Pega essa, meu, François. Eu jamais ia dizer, porque não se escreve assim, não é nem parecido. E se fala François. Seja bem-vindo, Carla. Muito obrigada, boa noite, ouvintes do Incomum. O nome já é bem comum. Bem comum. Bem comum, né? Então, ouvintes da rádio, todos que são aí um pouco em comum, sejam bem-vindos à nossa conversa. Cara, para começar, eu já quero tirar esse elefante da sala, porque esse sotaque não é francês. Não mesmo. E nem joinvilense. De onde é que você é? Sou de Pernambuco. Pernambuco, Recife. Sou de Recife. Estou em Joinville há 5 anos. Daqui a pouco tu pega os égua, os não tem. Olha, eu já digo, né? Porque vocês são barriga verde, né? Eu também sou paranaense, também não sou daqui. Então, o joinvilense se autodenominam barriga verde. Né? Como eu sou do Nordeste, no Nordeste a gente não tem barriga, tem bucho, então eu já me auto-intitulo bucho verde. Bucho verde, muito bem. Eu já sou metade joinvilense, metade pernambucana, então sou bucho verde com orgulho. Carla, eu queria que você aproveitasse para a gente começar, para o pessoal conhecer você. A gente gosta muito de, obviamente, abordar assuntos como assuntos que nós vamos abordar hoje, que são assuntos importantes. Tá vendo minha pauta aqui, né, Carla? Tá vendo que tô bem pautado, mas antes da gente entrar nos temas aí mais específicos do Setembro Amarelo, eu queria conhecer mais sobre você, conhecer mais sobre a tua história, essa tua origem. Você já tem tem uma cultura provavelmente muito diferente da nossa aqui do Sul. Me conta a tua história, onde você nasceu, onde você cresceu e como é que foi. Caiu aqui, né? E como é que foi teu desenvolvimento lá até você chegar, vamos fazer uma linha do tempo até você chegar na psicanálise, na psiquiatria. Eu já tenho mais de 20 anos que trabalho na área de comportamento, né? A minha primeira formação lá em 1900 e bolinha é na área de administração, né? Então, eu comecei trabalhando na parte administrativa. Mas sempre me inquietou muito essa questão das pessoas não fazerem o que precisa ser feito, né? Você contrata um funcionário, ele não responde como se deve, né? Porque se você assina e você tem um salário para pagar, e você precisa pagar todo dia 5, por outro lado, o funcionário precisa dar o que ele se prometeu a dar, né? E o que fazia com que as pessoas não entregava isso nos trabalhos? Eu começava os 3 primeiros meses ali, né, o funcionário do mês, aí depois de 6 meses o pessoal ia baixando, e aquilo me inquietava muito, e eu disse, mas por que isso? Né? Eu sempre fui muito questionadora, desde muito pequena. E aí, minha mãe já é da área, né? Minha mãe já é neurocientista, já trabalha na área das emoções, né? Já tem 5 livros publicados. Você tá brincando? O último dela, inclusive, é Cuidado com as suas emoções, elas podem se voltar contra você. É um livro bem polêmico, assim,
né, falando sobre emoções. Aí eu fui beber na fonte, né? E perguntava, mãe, por que manhinha, né? Ô, mãe, Que eu acho muito bom. por que que as pessoas não fazem o que precisa ser feito? E ela fez, vai estudar gente. Se você quer trabalhar com gente, precisa estudar gente, né? Precisa entender de comportamento. E daí eu comecei a minha vida entendendo, fui fazer a primeira pós-graduação em comportamento, fui entendendo o comportamento humano. Foi quase para uma área de recursos humanos, gestão de pessoas. Não fui fazer recursos humanos. Mas digo assim, dentro do ambiente corporativo, tu estava lidando com esse tipo de... no ambiente corporativo, trabalhando gente para trabalhar com gente, né? A gente precisa entender de quem a gente, com quem a gente vai trabalhar. Daí fui estudar comportamento, fui entender comportamento porque a pessoa está colocando a mão por aqui, como ela anda, né? Quando a pessoa ela fica um pouco mais reservada. E depois disso me encantei pela questão comportamental no ponto de vista do ser humano e fui começando a fazer outras pós-graduação. Daí, depois desse processo, eu disse, não, agora eu quero entender como funciona o cérebro de quem tem comportamento, porque o comportamento ele já é o ponto do meio para o fim. Né? Eu precisava entender como isso começava no ponto de vista cerebral. Como isso se dava, né? Até que a gente gerasse o comportamento que nós temos. E daí eu fui fazer neurociência aplicada, e aí fui começando no mundo do negócio corporativo. Peguei todas essas informações que eu recebi ao longo dos anos e comecei a trabalhar no universo corporativo. E lá eu me encantei novamente, disse, agora eu quero fazer psicanálise para entender um pouco mais do subconsciente. Né? Entendi comportamento, entendi a engenharia do cérebro e fui entender, para além disso, na questão do subconsciente. Juntei tudo isso, coloquei num pacote e levei para o mundo corporativo. Mas que loucura, Carla. Já me deu uma dor de cabeça de imaginar você estudando tudo isso. A primeira conclusão que você teve estudando isso foi o quê? O ser humano não deu certo. O ser humano é muito complicado, muito complexo. A humanidade não deu certo. Enfim, brincadeiras à parte, levei tudo isso para o mundo corporativo e comecei a ter sucesso lá. E daí as pessoas... Isso lá em Pernambuco? Em Pernambuco ainda. E daí as pessoas começavam, Carla, mas eu queria esse trabalho com minha mãe. Eu queria esse trabalho com meu filho. Você não atende numa clínica? Você não atende... Você não tem um divã? Né? Você não tem um divã? E nesse processo todo... a gente mudava comportamento dentro do universo corporativo e eu não tinha como dar o antes e o depois, no ponto de vista de algo concreto. E nesse meio tempo, mas eu preciso de alguma coisa que eu possa medir, né, como o cérebro funciona antes do trabalho comigo e depois do trabalho comigo. E fui buscar dentro da neurociência alguma coisa que me desse esse respaldo mais concreto. E daí, em 2015 para 2016, eu encontrei o neurofeedback, que é um trabalho que nós somos pioneiros aqui em Joinville. Né? Me apaixonei pela técnica, que daí a gente faz um exame de eletroencefalograma, entende as disfunções que esse cérebro traz, a nível de comportamento, inteligência emocional, depressão, ansiedade, fibromialgia, uma série de patologias. A gente consegue ver em tempo real no meu computador o teu cérebro funcionando. Eu vejo o que está acontecendo e, a partir daí, a gente cria um protocolo para resolver aquele problema. Não, tô achando isso é muita loucura. Isso aí é distopia para mim, isso aí. E daí isso foi a cereja do bolo do meu trabalho. Mas lá nessa empresa onde despertou tudo isso, você trabalhava em que empresa do quê? Eu sempre prestava assessoria administrativa. Você sempre foi PJ? Sempre fui PJ, eu não tenho carteira assinada. Que coisa bem boa. Não tenho, não sei nem o que é isso. Quando o pessoal pergunta o que é FGTS, eu faço oi. Não sei Também do não, que se porque trata. eu sou público. Mas dentro dessas empresas que qual que é o ramo lá? Eu não faço ideia do que o pessoal em Pernambuco trabalha. Por exemplo, que é muito industrial aqui, né? Você já deve ter percebido. Lá temos 3 milhões de habitantes só em Recife. Né? Então é muita gente. É uma metrópole. Então, algumas empresas de case de sucesso que nós fizemos, por exemplo, a PepsiCo, né, que é uma empresa grande, né, uma indústria. Daí nós fomos faz comida lá. boa do ponto de vista gastronômico, não nutritivo. E aí é uma baita de uma empresa. Daí fomos convidados para fazer um projeto piloto dentro da Pepsi, onde começávamos com um grupo às 6 da manhã, quando eles saíam do turno da noite. E daí nós tínhamos que trabalhar com eles até às 9. Disse, mas tem que ser às 6 da manhã? Não, o cara não quer me ver 6 horas da manhã. E foi talvez um dos maiores desafios que nós tivemos, colocando em prática tudo que aprendemos, foi fazer mudança de comportamento com uma pessoa que passa a madrugada trabalhando e às 6 da manhã tem que ir para uma sala de aula, fazer um trabalho com a gente de conhecer, né, de se conhecer para mudar. Então, a gente começou um processo de
um projeto piloto na PepsiCo, e daí para frente a gente foi inserindo em outros trabalhos. E foi bem aceito ou pareceu loucura? Olha, sempre parece loucura. Né? E quando se fala fala de trabalhar com a mente das pessoas, ou de tratar comportamento, ou entender, parece uma grande loucura, né? É porque assim, a gente vive num mundo muito esquisito. Né? As pessoas elas começam a usar a fé alheia. Né? E aí existe, claro, um grupo que entende comportamento humano como uma forma pejorativa, ou como que a gente é charlatão e está brincando com... Isso é quantos anos atrás? Eu comecei em 2001. Nem tinha tanto coach para dar... Não. Quando o coach chegou, já estava no caminho. E nem falo em coach, que eu chego a me arrepiar. Não é só você. Em off, depois eu te conto umas histórias de coach. Mas é isso que eu digo, né? Hoje em dia deve ser impossível você chegar numa empresa e conseguir implementar qualquer programa assim. Você vai falar, lá vem os coaches. Não. Mas a primeira coisa que eu digo é assim, eu não sou coach. Se eu pudesse, eu andava com uma plaquinha. Um anti-coach. Sou anti-coach, né? E assim, brincadeiras à parte, eu conheço muitas pessoas que são coaches e que trabalham muito bem. O problema do coach é que o curso ele te dá algumas ferramentas que, dentro do ponto de vista cerebral, são gatilhos. Uhum. Né? Mas aí você não entra numa profundidade. Você dá um pirulito para a pessoa se lambuza por ali e acha que mudou o mundo. Uhum. E daí, daqui 15, 20, 30 dias, a pessoa volta para o status quo, Uhum. sabe? Então, é mais profunda a mudança. Uhum. A gente só consegue entender mudança quando a gente aprende primeiro que precisa mudar e depois quais são as engenharias do nosso cérebro que faz com a palavra que a já gente diz, mude. Desenvolvimento, né? Não é atalho, não tem... Eu brinco muito com todo mundo, né? Quando a gente vai para palestra e tudo, que do pescoço para cima a gente tem uma Ferrari, mas a gente usa como Brasília. Né? Então, depois que a gente aprende como o cérebro funciona, essa alta tecnologia que a gente tem do pescoço para cima, a gente consegue se autodesenvolver. A gente e quem está do nosso lado, né? Porque entender de comportamento é justamente mudar a si e mudar o outro. Né? Mas não é mudar o outro apontando. Às vezes é com seu exemplo, às vezes é chegando e dizer assim, olha, faz isso porque o cérebro precisa disso. Se a gente entender, por exemplo, a gente compra um carro, a primeira coisa que a gente vai ver é como ele funciona. Ou quando a gente compra um celular, a gente vai lá e olha como o celular funciona. Não é como tira a melhor foto, quais são as atualizações do software. Mas a maioria não vai saber como o cérebro funciona. A gente engravida vai aprender a trocar fralda, a fazer o mingau, colocar a criança para rotar, mas não vai entender o que vai fazer aquela coisinha miudinha virar gente. Né? Uhum. E daí você começa a colocar naquele software completamente zerado, né? Naquele HD ali, coisas que de repente não faz sentido. Então, se você começa a entender para desenvolver o outro, eu digo muito assim que pessoas que trabalham com gente e convivem com gente precisam saber como gente funciona. Né? Ou seja, todo mundo. Todo mundo. Então, como é que você sabe o momento que a raiva vai chegar próximo a você? Porque o teu corpo te dá esses sinais, você sabe? Né? Se você consegue perceber o teu corpo te dando sinais que vai ficar irritado, você consegue mudar. Você consegue decidir bater na mesa ou não. Uhum. Se você consegue entender essa engenharia que é desenvolvida no teu cérebro. Uhum. Né? A ansiedade, o medo, como origina. Existe, claro, patologias e disfunções que, ao longo da vida, ela é criada, as disfunções cerebrais, que aí realmente precisa de um profissional para atender. Mas se você, desde pequeno, começa a entender o teu corpo como funciona, é muito pouco provável que você precise ir a um psicanalista, por exemplo, no futuro. Mas hoje, olhando para... vou falar um monte de ignorância aqui, Carla. E talvez... Entendo tudo como provocação, tá? Para você me desmentir ou confirmar com um pouco mais de conhecimento o que eu vou dizer. Parece que a nossa sociedade de hoje, em virtude dos meus avós, por exemplo, da minha avó, do ponto de vista psicológico, é muito mais doente. Parece muito mais vulnerável, muito mais frágil. Frágil, é isso mesmo? Estamos vivendo um tempo de fragilidade emocional. Até porque nunca se buscou tanto saúde mental como agora. Né? Primeiro que naquela época não se falava muito sobre saúde mental. Existem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, na época dos nossos avós, por exemplo, não existia o conhecimento que temos hoje. Uhum. Né? Não existe a comunicação que a gente tem hoje, a velocidade das informações se cruzando como a gente tem hoje. Uhum. Então, de repente, naquela época poderia até ter também esse processo todo, mas não era tão evidente quanto é hoje. Né? Mas é claro que naquela época, os problemas eram outros.
Não existia esse termo depressão, por exemplo, né? Uhum. Existiam algumas coisas, súbito, mal isso, aquilo outro, e que as pessoas, de repente, não sabiam orientar para o que de fato é como uma depressão, uma ansiedade Uhum. que nós temos hoje, né? Então, hoje a gente consegue classificar mais rápido, entender mais rápido, e aí dá essa sensação de que hoje a gente tem uma quantidade maior de pessoas doentes, e que não deixa de ser verdade. Porém, a gente tem uma sociedade mais frágil, do ponto de vista de que hoje se tem, eu falo muito do vazio de se ter tudo. Né? Talvez o povo mais antigo tinha que lidar com a questão da sobrevivência e se tornava secundário todo o resto das coisas. E Então, quando você não tem mais essa necessidade de estar pensando no que vai comer, no que vai beber, caçar ou qualquer coisa do tipo, ou enfim, prover o impossível, o mínimo, acho que sobra muito tempo para você perceber as coisas do mundo e começar a se adoecer com isso, né? Porque assim, o que acontece? Eu digo muito, né, meu filho trabalha comigo, meu filho mais novo, ele é meu assistente na clínica, e eu digo muito, ele estava até doente agora há pouco, né? E hoje ele ainda estava meio mole, eu fiz, levanta e vamos. Aí ele fez assim, mas eu não posso ficar assim não, porque a gente não é assalariado. Então, assalariado pode adoecer. A gente não, levanta e vamos embora. Vai meio com a garganta inflamada, tudo, mas vai. Não é Covid, vamos trabalhar. Uhum. Então, naquela época tem muito isso. A gente não pode fazer isso, só porque eu preciso ganhar. A gente precisa fazer alguma Passava coisa. por cima de muita coisa. Passava por cima de algumas coisas que hoje, pelo conhecimento que se tem, pela informação, por conta do convívio, de tudo que a gente consegue se perceber e se permitir sentir mais algumas coisas, né? E por outro lado, a gente ainda tem uma hiperestimulação de uma rede social doentia, agressiva, né? Se é para mim que tenho 45 anos, que sabe para uma criança de 14, 13, que está com a formação do corpo estimula ainda. Muita coisa, né? E assim, com 13 anos, a sua voz aumenta, fica fina, fica grossa, diminui, seu corpo cresce estranho, sua cabeça às vezes é maior que o corpo, às vezes o corpo é maior que a cabeça, porque está tudo se organizando ainda. É o tempo que mais muda o corpo da criança. Uhum. Né? E é o momento que tem mais bullying, e é o momento onde a rede social ela te leva, te induz a ter um corpo perfeito. Então, se eu não tenho aquele corpo perfeito, eu começo a me sentir mal. Uhum. Porque existe essa comparação hoje muito mais do que na nossa adolescência. Na nossa adolescência, a preocupação que nós tínhamos na época era com o primeiro namorado, o primeiro beijo. Né? Como que a gente ia fazer E sempre tinha um louco para gostar da gente do jeito que a gente era, né? Sempre teve. Graças a Deus. Graças a Deus que sempre houve. Né? E que há também hoje. Só que a galera não tem calma, parece, não né? Tem. A gente vive uma rapidez. Pressa. E aí, se a gente parar para analisar o seguinte, a gente está num processo onde a gente está ficando mais burro. Como assim? Nós... Adorei isso. O ser humano, se a gente for olhar lá para os primatas, né? Lá para o Homo sapiens, nós não nascemos com a tecnologia de ler e escrever. Isso foi um salto quântico que o nosso cérebro deu, né? Que fez com que a gente começasse a decodificar imagens. A gente, por muito tempo, a gente olhava para o céu e sabia se ia chover, se ia fazer frio. Tanto que os nossos avós levam o casaco porque vai chover, vai esfriar. Né? Então, a gente... Eu chovei e sol eu ainda sei. Ainda sabe, né? Então, a gente, por si só, foi se desenvolvendo enquanto espécie humana. Né? E por que a gente foi a espécie que ficou predominante? Somos predominantes até hoje? Porque a gente pensa no que a gente pensa. É só por isso. Porque a gente não é mais forte, a gente não é o mais ágil, não é o maior. Nada disso. A gente é um dos mais frágeis, inclusive. Só fechar nosso nariz que a gente vai embora. Né? Mas o que faz a gente ser predominante é a forma como a gente pensa. Somos os únicos que pensamos no que pensamos. E aí, o que a gente está fazendo agora? O caminho inverso. A gente está terceirizando para a máquina o poder de pensamento. Quando a gente vai, por exemplo, para vir para cá, eu coloquei no Waze. Eu não parei para dizer, mas essa rua aqui fica onde? Fica perto da São Paulo? A rota não é mais um papel do ser humano. Deveria ser. Mas não é mais. Mas não é mais. Né? Então, eu quero saber qual a previsão do tempo. Eu vou para a Alexa. Né? Alexa, a previsão do tempo, ela vai lá e me diz. Então, a gente tá muito terceirizando para a nuvem o que era capacidades humanas, que nos fez ser humano. Então, à medida que a gente diminui esse processo, né, a gente começa a não aprender como se deve. E aí a gente começa a ficar mais burro porque a gente não consegue desenvolver o que nos fez ser humano. Então, Carla, você é contra a tecnologia? Muito pelo contrário. A minha clínica hoje, você não tem divã na minha clínica. Só tem tecnologia. Eu tenho tecnologia de ponta.
dentro da minha empresa. Os meus equipamentos são softwares completamente desenvolvidos para ver em tempo real o cérebro funcionando lá. É isso que os chineses estão usando nos alunos lá, não? Não Você sei sabe te disso falar, ou não? não estou sabendo, Pois- mas eu vou buscar essa informação. Parece que tem uns, acho que algumas escolas, as crianças chegam e tem uma faixinha na carteira, coloca a faixinha na cabeça. Então deve ser E aí- estimulação transcraniana. E aí o professor passa tarefas e fica acompanhando aluno a aluno o que está A acontecendo. gente tem também. Esse é mais criativo, ele está ocupando a área mais racional, a área mais criativa, esse está viajando, não faz nem ideia de onde é que ele... No nosso caso da estimulação transcraniana que a gente faz estimulação transcraniana e faz neurofeedback. O neurofeedback é esse que a gente estimula a partir do exame de eletroencefalograma. Na estimulação transcraniana, por exemplo, para aumentar a performance matemática, existe uma região no cérebro que é responsável pela parte abstrata, né? E que aí fala matemática, química, tudo nessa parte de aprendizagem. Então, a gente estimula ali, a gente coloca o aluno, enfim, ele começa a resolver alguns problemas nessa área, a gente vai estimulando ali, Como? né? Também com 2 eletrodos aqui, a gente coloca os eletrodos na região que precisa ser estimulada, a gente coloca... Eu sinto? No caso da estimulação transcraniana, sim. Muito? Não. Uma formiguinha só, assim. Que loucura, cara. Já no neurofeedback você não sente absolutamente nada. Você senta, assiste um filme e a gente vai estimulando a partir do filme que você vai vendo. Então, com estimulação visual, né? Visual e sonora. Então, são 2 tipos de trabalho. Consegue me fazer chorar com esse negócio? Se você desejar, sim. Se você quiser ser mais empático, na verdade. Entendi. Né? Você é uma pessoa que não é muito sensível. né? Então, Carla, eu quero desenvolver a minha empatia. Sou uma pessoa... Mas você não precisa nem me falar. Porque quando você Isso é bom, chegar né? lá, Porque quer dizer que você é um ótimo profissional. Então, quando você chegar lá que a gente fizer a estimulação, o exame do eletroencefalograma, eu consigo entender quais os disparos químicos que estão acontecendo no teu cérebro e como eles estão se comunicando. Como esses neurônios se comunicam, por exemplo, se no seu caso você quer melhorar a empatia, será que ali no sistema límbico, onde é responsável pelas emoções, as comunicações estão funcionando da forma que deve? Né? Então, se não está em comunicação como se deve, a gente sabe. Então, eu coloco lá, eu consigo ver se a pessoa tem algum tipo de trauma, se tem embotamento, que justamente essa parte da questão da falta de empatia, de não sentir a dor do outro, a gente chama de embotamento afetivo. Então, a gente consegue ver se tem embotamento, consegue ver se tem algum trauma, fobia, depressão altíssima, se dorme, se não dorme. Né? Existe uma série de... Se tem dores, se é mais sensível, se tem bruxismo. Enfim, tem uma série de coisas que a gente vê a partir... Eu tô impressionado. do exame do eletroencefalograma. Eu tô impressionado. Luana do céu, você não faz ideia do... Quanto você precisa disso, né? Eu preciso mesmo. Você também precisa, acusadora. Mas, Luana, um negócio muito louco mesmo. Tô curioso para ela saber como é que funciona. Depois vai lá na clínica que você vai ver. Onde é a tua clínica? Fica ali na Rua Blumenau, 178, sala 906, em frente ao Hospital Dona Helena. Na sala 906. Então, marca uma consulta lá e vai lá ver. O que você atende lá? Quero saber. Porque, assim, me parece que serve para qualquer coisa. Não é para tudo. Não é para tudo. A pessoa chega lá e é para tudo, não é para tudo, mas é para quase tudo. Né? Do que diz respeito à disfunção cerebral, a gente trata. Por exemplo, tem uma ansiedade elevada. Tem. Não precisa me dizer por qual motivo você está ansioso. Existe um disparo, se existe uma região Eu não lá. preciso te dizer. Não. Até porque eu também não sei. Não, nem precisa falar. Você vai chegar lá e dizer, Carla, eu quero fazer o exame. Né? Se quiser contar um pouco antes do que te levou a ir lá, me procurar, ok. Se não quiser, só pergunta se você toma qualquer outro medicamento, a hora que você dorme. Né? Perguntas assim, só para a gente entender um pouco da tua rotina, na verdade. Né? Faz o exame de eletroencefalograma e eu vou ver lá na região, por exemplo, na região frontal e temporal. Existem algumas regiões ali que são responsáveis pela ansiedade, por exemplo. Então, daí naquela região, a disfunção que tiver, por exemplo, eu sei que tu tem uma ansiedade elevada. Daí a gente vai corrigir aquela disfunção a partir do protocolo que a gente cria. Eu tenho um processo depressivo. Uau, cara. Daí a gente vê. Então, quais são os meus pacientes hoje? Depressão severa, pessoas com pensamento suicida, pessoas que tentaram suicídio, fibromialgia, Essa crack. parte. Deixa eu só fazer um parênteses que eu vou esquecer de perguntar depois. Você já falou 2 vezes fibromialgia. Essa doença, muita gente não conhece. Acho que só a maioria que tem alguém na família ou que tem
sabe dessa doença. Essa doença é uma desgraça, é uma baita de uma praga. O que é isso aí e o que falta, o que falha? E tem solução? Porque do ponto de vista médico, não digo de droga, de remédio, é tudo paliativo, nada soluciona de verdade, né? Assim, a fibromialgia ainda hoje, no mundo da ciência, ainda não tem relatos de cura para a fibromialgia. Não há ainda. Existem várias pesquisas que a gente consegue trazer a pessoa para um convívio social tranquilo, né? Mas, hora ou outra, ela tem ali uma crisezinha. Mas, o que acontece? Por que é tão cruel? É porque não existe assim, a pressão aumentou, eu tenho pressão alta. Uhum. É uma dor crônica, mas do ponto de vista psicológico. Né? A minha avó diz que dói as carnes. É cruel. Então, existe uma dor, porque o que acontece? No cérebro, a gente tem algumas ondas cerebrais que se comunicam e fazem alguns disparos que fazem com que a gente mexa a mão, fale, ande. Então, essas ondas se chamam delta, teta, alfa, beta, gama, são essas as principais. Existem outras, mas as que são mais faladas são essas. Então, existe uma região aqui na área central do cérebro que é responsável pela dor. E quando a gente tem falta de alfa nessa região, ela me fala sobre dor crônica. Ela me fala sobre fibromialgia, ela me fala sobre uma pessoa mais sensível à dor, hipersensibilidade, dor no corpo, aquela pessoa desconfortável, a música perturba, a luz perturba, então é uma hipersensibilidade. Dependendo da proporção dessa falta de alfa, e aí a gente consegue entender que naquela região ali existe a fibromialgia, que é uma disfunção cerebral, naquela região com falta de alfa. Qual o protocolo? Realçar a alfa naquela região. Então, o que a gente faz lá? A gente estimula essa onda cerebral alfa naquela região responsável pela dor. Então, se a gente regula aquilo ali, a dor ela tende a diminuir. Porque existe assim, existe uma referência no Instituto de Saúde dos Estados Unidos, que fez uma pesquisa, né, colocou X pessoas e disse assim, olha, o parâmetro de um cérebro dito normal de funcionamento cerebral é esse aqui. Com base nisso, uma pessoa ela tem uma qualidade de vida X, com aprendizado Y, com memória assim. Então, ela fez um apanhado de pessoas e estipulou. É assim que o cérebro precisa funcionar. Com base nisso, a gente faz o exame de eletrocefalograma e entende a disfunção. Então, se naquela região de dor, por exemplo, ela precisa ter X% de alfa, X% de beta, tal, a gente vai ali, vai inibir e realçar. É basicamente isso, a gente inibe o que está causando a dor e realça a melhora. Por isso que é tão assertivo. Por isso que a gente vai para além do sintoma físico que você vem me contar. Uhum. Eu vou para a questão disfuncional do teu cérebro e olhando para o Instituto Mundial de Saúde, olho lá, Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Daí eu vejo aquele parâmetro e resolvo aqui. Carla, uso citralina, por exemplo, uso qualquer outro medicamento. A gente vai lá numa tabela, vê o que aquela medicação ela interfere na disfunção cerebral, elimina, faz um cálculo, elimina aquilo ali e cria o protocolo e vai resolvendo problema a problema. É por isso que é tão assertivo. Na questão da fibromialgia, como, por exemplo, na depressão severa, no autismo, no TDAH. Isso que você está falando é sobre essa compreensão do que falta, do que precisa de comando, que precisa mandar, alfa, essas coisas todas, isso faz parte da neurociência. Da neurociência. Você não precisaria conhecer de psicologia para trabalhar com isso? Não necessariamente. O que te ajuda a conhecer psicanálise e tudo mais? A gente conhece mais o comportamento, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho um paciente que ele usa crack. Né? E aí a gente tem um trabalho com ele, está 2 meses mais ou menos. E ele foi internado, tudo, e depois de 2 meses de trabalho, então ele vai ficar comigo mais ou menos uns 6, 7 meses, tá? A gente está com 2 meses. Ele não tinha usado o crack ainda, nesses 2 meses. Quando foi agora, essa semana, ele foi lá e usou. Normalmente ele usava 300, 400, 500 reais de crack, né? Passava 2, 3 dias perdido no mundo. Uhum. Ele usou 30 reais, levantou e foi embora para casa. Nunca em absoluto ele saiu com os pezinhos e voltou para casa. Sempre a família que teria controle disso, né? Então ele foi lá, usou 30 reais e voltou. Quando ele voltou, aí vem a psicanálise, vem a parte do entendimento do que é
o comportamento. E aí eu fui buscar com ele a resposta do porquê que ele foi. O gatilho. Lá, assim, a gente já estava 2 meses trabalhando, ele já estava bem, estava tranquilo. E aí ele não soube lidar com uma situação pontual que aconteceu na família dele. E que, na verdade, foi uma situação, né, que ele não soube lidar agora e que não soube lidar há 20 anos quando ele entrou no mundo do crack. Né? Então, onde é que entra a psicanálise, onde é que entra a psicologia? A gente para um pouco, porque aí ele vem culpado, vem triste, chorando. Então, a gente para um pouco de falar sobre o neurofeedback ou do treinamento em si, né, do tratamento em si, e a gente vai tratar o comportamento. E aí a gente vai ver, olha, mas isso aqui aconteceu por isso, isso, isso e isso. Se a gente faz uma linha aqui, você melhorou aqui. Então, aí a gente vai começar a usar técnicas para ele entender que é normal, né? Uma pessoa que faz mais de 20 anos, que usa crack toda semana, passar 2 meses e voltar e usar R$30, né? Eu fiquei pulando de alegria, né? Meu Deus do céu. E ele Era tava algo olhando... que seria até errado você testar. Como? Como, por exemplo, você está tratando uma pessoa que ela tem um vício numa das drogas consideradas mais pesadas e altamente viciantes, né? Uhum. Seria bom você saber como uma pessoa usando aquilo se sente do ponto de vista do cerebral, né? E principalmente desse paciente especificamente. Mas seria clinicamente errado você não. estimular esse tipo de coisa. Mas o teu tratamento foi natural e naturalmente aconteceu uma vez. E aí você consegue entender, tipo assim, qual que foi o fio da meada e até depois disso, como tá o cérebro dele. E, por exemplo, talvez não exista como é que ele vai lidar com as outras frustrações? Porque uma coisa a gente está tratando o desejo dele não usar mais. Uhum. Então, daqui para o final do tratamento, você pode colocar crack que ele não vai querer mais usar, porque ele não vai ter mais aquele desejo. Uhum. Porque a gente está construindo um outro caminho neural que vai dar para ele a mesma sensação de felicidade que ele buscava na droga. É outra coisa. E só a psicanálise é difícil, não. né? A gente não trata lá... É psicanálise, a nossa clínica, mas você não senta lá para conversar. Mas só isso não, é muito difícil, né? Eu sei porque eu tenho amigos... Só o tratamento de psicanálise ou da sessão, aí demora aí 10 A gente tem amigos que trabalham em clínica e eles falam, cara, é um trabalho assim... É bem difícil. Tipo, isso. O índice é muito baixo, assim. Se você... Então, aí a análise, a psicanálise ou a psicologia, ela vem para entender, para ele poder lidar com as frustrações. Aí é outra coisa. Você começa a dar caminho, então, né? Inclusive, lá na clínica, a gente tem muita parceria com psicólogo, a gente tem parceria com psiquiatra, porque eu não faço esse trabalho propriamente. Então, eu tô com o paciente, que é o usuário de crack, ele teve uma recaída e a gente conversou. Né? E aí eu fiz o trabalho. Então, vamos... O que foi que desestabilizou foi um ponto pontual, uma questão pontual. Você precisa começar a lidar com frustração. Agora você vai procurar um psicanalista ou um psicólogo que vai tratar com você, aí vai fazer uma psicoterapia. Uhum. Aqui a gente vai tratar a tua disfunção. Certo. Então, o que a gente faz na clínica hoje é altamente tecnológico. Por isso que eu sou amante da tecnologia. Você não precisa me falar nada. Eu vou lá. Eu não quero que você passe mais do que 3 meses comigo. Entendi. Né? Tem uma pessoa que sabe, cara, eu vou passar aqui 1 ano. Capaz, Deus me livre. Não quero você aqui 1 ano. Quero resolver o teu problema, tu vai para casa. A análise é com outro grupo, não é comigo. Entendi. Né? Então, claro, a gente precisa ter isso. Por isso que eu digo assim, é bom que tenha o conhecimento em comportamento, seja na área da psicologia, da psiquiatria, psicanálise, porque vai chegar uma hora ou outra que você precisa saber as técnicas, como chegou esse meu paciente. Pra você não isolar o teu tratamento, ou assim, vedar a ser só isso, né? Por exemplo... A tua parte que eu podia fazer pra você terminou, pode ir pra casa. Mas não, você pode indicar, não. Eu tenho um paciente que, 16 anos, tentou suicídio, por exemplo. Cara. Né? Então, e o que levou ele? Aí a gente vem para a nossa técnica, para o que a gente aprendeu, para descobrir... Porque ele é muito novinho, né? Embora ele esteja lá fazendo o tratamento, vai lá, coloca o eletrodo, faz o estímulo, mas eu preciso saber a causa. Até para ele aprender a lidar com isso. Né? E aí ele tem um acompanhamento com um psicólogo, ele tem um psiquiatra. Aí a gente faz. Até a questão da família também, nesse tipo de caso. Família, conversa com todo mundo. Mas a minha especialidade hoje é neurofeedback e estimulação transcraniana. Cara, eu tô impressionado. Eu não fazia ideia que o negócio era tão assim, parece loucura até. Muita tecnologia. Muita tecnologia. Cara, tem uma propaganda que a Globo tá usando agora no negócio de educação, eu acho. Não vou lembrar também. Também não importa. Acho que é LED.
E a propaganda é isso mesmo, é coisas passando, neurotransmissores, e aí uma imagem no fundo movimentando, assim, como se fossem aqueles estímulos acontecendo. Eu não sei se aquilo é real ou se é simplesmente uma propaganda. Mas já assistindo aquilo, eu falei, olha que bagulho louco, né? E daí, quando eu fiquei sabendo desse negócio dos chineses ali, eu falei, mano, esse negócio tá acontecendo já, as pessoas Eu já vou estão... pesquisar essa dos chineses aí. De repente, seja alguma estimulação também. É porque eles querem ser os melhores, né? Eles querem saber onde está o déficit. Onde que a gente pode... Porque você sabe, né? Eles estão buscando excelência e são muito bons em quase tudo. Por exemplo, assim, ó, bom que as pessoas estão buscando informação. Nunca se falou sobre cérebro como agora. Se a gente for imaginar que lá em A gente falava 2000, cérebro antes, então a gente já tá bem já melhor. está bem avançado. Em 2000, se falar em neurociência, só achava que neurociência estava dentro do mundo acadêmico. Ninguém queria falar sobre neurociência. Ai, neurociência, o que é isso? Ah, isso é coisa de pesquisador. Está dentro das universidades federais, não tá? Não é para mim. E neurociência está em tudo que é lugar, né? Só em a gente ser gente, a gente precisa saber de gente. Né? Tu tens uma Ferrari aqui e não saber usá-la, né? Não, a parte de comportamento eu concordo contigo, mas a parte de neurociência parece uma grande loucura mesmo, assim. Parece ser muito complexo. Mas é complexo. Tu pegar Mas porque a gente é Tu pegar uma complexo. máquina que é intransferível, né? Porque, tipo, isso aqui é intransferível. Tipo, pelo menos vai ser a grande luta da ciência conseguir transferir essa consciência e esses pensamentos e esse histórico para alguma máquina capaz de armazenar tudo isso aqui e processar tudo que é processado aqui, né? Eu fico, todas as vezes que eu chego perto de alguma criança, assim, principalmente quando ela é muito pequena, eu fico imaginando aquela cabeça sendo construída. Né? Eu olho para a criança, eu não olho um bebê. Né? Eu vou confessar aqui para vocês, eu olho uma máquina, os cara zerado ali. Aí vem dois pais assim, babaca, que começa a botar um bocado de coisa. Putz, cara. O mundo já faria, né? Mas os pais às vezes se ajudam. Deus, isso piora, né? Meu Deus do céu, máquina. Se você quiser que ele escute Beethoven, ele vai ouvir, vai gostar. Se você quiser que ele coma uma cebola crua, ele vai gostar, ele vai ouvir. O Beethoven, ele vai fazer qualquer coisa, desde que você saiba fazer, né? E daí as pessoas vão lá e ferram com a vida toda. Por isso que eu digo, a humanidade não deu certo. Brincadeira, gente, brincadeira à parte. Deu sim e vamos seguir. Estamos buscando evolução, né? Estamos desde que a gente se entende de gente, a gente está buscando evolução, né? Ô, Carla, mas voltando ali para tua timeline ali, você foi, enfim, uma coisa foi te levando a outra e a curiosidade foi te gerando mais curiosidade para você estudar mais e aprender mais. E aí você falou que as pessoas perguntaram, pô, eu queria consultar, quando é que você saiu das empresas? Não sei se você ainda faz trabalho em empresa, mas ainda faço. Faz. Nunca saí, então, né? Então nunca saiu. Quando saí. é que você falou assim, vou ter que fazer tratamento clínico, vou ter que abrir uma clínica e vou começar a atender pessoas individualmente, acompanhar e tudo? Olha, há uns 8 anos a gente já começou a pensar nisso, né? Começou a construir, mas eu estava muito dentro do universo corporativo. A minha vida inteira foi dentro das empresas, né? E daí quando eu me separei, né? Eu fui casada há 18 anos, 17, 18 anos, separei e fiquei por ali, não quero mais ficar por aqui. Depois de tantos anos vivendo a mesma vida com todo mundo era amigo de todo mundo, a gente não tinha um amigo que não fosse em comum, vou embora daqui, loucura, vou para outro lugar, começar onde que ninguém me conhece, porque os amigos eram os mesmos, os lugares eram os mesmos. E daí, quase um ano depois, eu conheci esse cidadão ali, que está do meu lado, que me acompanha. E aí queríamos a mesma coisa. Lá também, ele também é nordestino. Ele não veio buscar ninguém aqui, ele trouxe de lá. Né? Eu também. Trouxe de lá também? E daí, como eu queria muito ir embora, né? Ele disse assim, eu também quero ir, ele é advogado criminalista. Disse, eu conheço um local aqui que é muito tranquilo. E daí a gente veio aqui passar o Natal. E aí foi a primeira fake news que Joinville me fez sentir, foi quando eu cheguei aqui, não tinha ninguém, né? Então, eu vinha de uma cidade de 3 milhões de pessoas, eu chego aqui no Natal, não tem ninguém. Cara, é loucura. Eu quero morar aqui, não que vai parece ter ninguém, um paraíso, é bom de andar na rua, é bom de andar de carro. Meu Deus do céu, não tinha uma buzina, a gente ouviu os passarinhos, disse, não tem gente. Dá pra andar no centro sem receber um panfleto, cara, é muito Deus loucura. do céu, então se eu quero vir, pra cá que eu quero vir, né? E daí a gente se organizou e viemos pra cá. No final de 2017, a gente veio pra aqui. E começamos aqui a construir, né? Comecei a fazer alguns trabalhos, mas muito ainda dentro do universo corporativo, né? Sempre minha linha de trabalho foi muito
pro corporativo. E aqui você encontrou um mercado muito grande também, imagino eu. Muito grande, muito grande. Comecei a fazer um trabalho, comecei a fazer alguns trabalhos aqui, e aí voltou novamente essa história do, mas aí eu tenho meu filho que está com sintoma sim, depressivo, imagino. aí daí eu tenho minha mãe, eu tenho minha esposa que está lá acamada, não sei o quê, como é que você atende? Como é que você atende? Você não tinha equipamentos nessa época? Já tinha Já os tinha. equipamentos. E aí, Que deve ser caro, né? mas aí eu fazia sempre meu trabalho com o pessoal na parte corporativa, né? Uhum. Com CEO, com diretores. A gente fazia Que era um todo- núcleo menor. com um grupo menor, Uhum. sempre voltando para performance. O meu Legal. trabalho sempre foi performance, né? O macro. E aí, quando você vai falar performance, você constrói aquilo ali, mas aí tem a ansiedade, tem a depressão, você vai tratando, mas com o olhar sempre para performance, para maior desempenho, produtividade, organização, motivação, enfim. Né? Porque até a baixa energia de você acordar parecendo que um trator passou por cima, a gente trata, né? Mano, eu preciso desse negócio. E daí, Mas aí eu acho que você vai ter que. Aí você vai ter que trabalhar. Acho que esse negócio de 6 meses aí não é. mas antes de 6. Haja choque. Esse estímulo, querido. E aí, o que acontece? A gente disse, não, vou montar uma clínica aqui em paralelo. Aí, meu marido sempre foi meu apoiador master. Ele fez, tá, vamos montar. Então, a gente montamos assim no comecinho de 2020, a gente é 2020, né? Logo antes da pandemia. Quando a gente montou tudo, organizou tudo, Bom, fechou. pandemia. Ai, Jesus Cristo. E o pessoal surtando e eu não podendo ajudar porque eu não tinha condições de ir. Não dava. Né? Não dava para ir. Legalmente eu não podia, né? Eu podia botar o E tu, equipamento. naquele começo, tu fazia ideia que tu ia ganhar muito mais cliente. Não sabia disso. E daí, quando começou aqueles protocolos, né? Pode abrir de tal hora, Uhum. né? Tanto tempo, tem que fechar às 5, não sei o quê. Então, a gente começou a abrir a clínica e as pessoas começaram a vir com um alto índice de ansiedade, de depressão. E aí veio uma gama muito grande de adolescentes não querendo mais se socializar, É um exílio, né? ficar mais recluso, com exílio. medo, pânico. E daí estávamos ali no Anitta, né? Logo na questão da pandemia. Depois da pandemia, a gente pegou e foi ali fomos ali para Blumenau, onde estamos até hoje. Uhum. Entendi. E aí, você, nesse período aí de pandemia, eu imagino que os trabalhos nas empresas deram uma diminuída também. Também. E aí... Mas, engraçado, eu não saí de nenhum, porque eu comecei a trabalhar online, né? Eu Ah, fazia também os tem isso. atendimentos online. É porque né? muita gente foi pro home office, home office e né? não voltou nunca mais, né? Acho que ele vai voltar. E, inclusive, eu tinha dificuldade do funcionário voltar pro trabalho, porque só queria ficar home office. Aham. Né? Então, desmistificar o Covid no ponto de vista de segurança, de vacina. Ah, sim, porque já era bloqueio pra voltar, caramba também, né? né? Inclusive, eu conheço até psiquiatras que estavam querendo atender offline porque não queriam mais contato, já achavam que era de risco, enfim. É isso, faz isso. Daqui a pouco tem um algoritmo que atende o pessoal, eles vão parar. Mas não resta dúvida que vai tentar. Então, e daí vocês vão lembrar, por que eu não fiquei atendendo o povo pessoalmente? Exatamente. E aí, é mais ou menos assim que eu acabei chegando aqui em Joinville, e a cidade que me abraçou, assim, desde o primeiro momento que a gente chegou aqui, a minha família. Mas o verão aqui pra você é primavera. Não, aqui é a boca do inferno. O verão E o inverno? não é de Deus, também não é de Deus. Olha, aqui, a Joinville, ela tem uma característica. Ela quer queimar você, ela quer sempre matar você. Ora ela quer matar queimado, ora afogado, ou ora congelado. Verdade. Ela não tem meio termo, aqui não se brinca. E às vezes as 3 coisas no mesmo dia. Com certeza. Não, isso aí sem dúvida. Basta ela acordar um pouco mais com TPM, assim, que ela bota pra ferrar. Cara, o Joinville tem uma imunidade que tem que ser respeitada, né? Não, aqui não é aqui não é pra fracos. Aqui tem que ser pessoa resistente. Porque, ó, 33 semana, depois 16, depois 15, 20... Aí vai para 13, e daí você fica por ali assim, morre, volta. Né? É difícil, minha mãe não aguentou. Cara, o quarto do Joinville tem um ventilador, um aquecedor e ar-condicionado. É uma loucura esse quarto do Joinville. Aqui não é para fracos, aqui só fica os que resistem. Mas só pra gente aproveitar e falar sobre esse choque cultural, porque eu realmente nem conheço, mas tenho muita vontade de conhecer. O que você achou das nossas praias? Você achou do nosso litoral? Ah, é lindo. Gostou? Lindo, lindo, lindo. Olha, Santa Catarina... É parecido ou não? São belezas diferentes, né? Lá a gente tem uma água quente. É quente a água? Ai, morninha. Você fica lá deitado o tempo inteiro. Aqui, brincadeira, tem pinguim dentro d'água, né?
Aqui a água é gelada demais. Embora a beleza que seja muito linda, mas Até no verão você acha muito gelada? muito gelada. Eu não entro na água aqui. Que loucura, cara. Não, agora eu não entraria também, mas... Mas nem no verão. Que loucura. Não, verão eu vou lá, tomo minha cervejinha, fico por ali, Areia e lá sol. cá. E olhe lá, porque o sol se eu for queima, né? Não tem, não tem se fosse vamos lá no sol. Pouquinho não, é para ferrar com você. Não vou. Eu fico na sombrinha. Eu sofro muito. Quando eu precisar tomar banho de mar, Eu queria gostar menos, assim. Eu queria que a minha pele se adapte. Tem como fazer isso aí? Eu como gerar melanina? Não, aí dá um trabalho que a gente não consegue fazer. Aí, ó. Nem tudo dá pra fazer mesmo. Eu tenho -2 de melanina. Mas eu amo Joinville, amo Santa Catarina. A gente sempre viaja nos finais de semana, assim, vai explorar os locais. Ai, que legal. Né? Então, principalmente quando a gente chegou logo, então, no final de semana só éramos nós aqui. A gente entrava no carro e ia desbravar assim, o estado e ficava encantado com cada coisa. Muito lindo. Uhum. Então, são belezas diferentes. Uhum. Eu convido você, inclusive, a ir a Pernambuco. Conheça Recife, as praias de lá são belíssimas. A gente tem amigos que vão, né? Sei lá, quase todo ano e a gente fica babando as fotos e tal. É muito lindo, 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 lindo. As pessoas, assim, recebem o turista como um rei. Uhum. Vale a pena. Que legal. Não morra antes de ir. Não, nós temos que conhecer o Brasil. Tem muita coisa, né? Muita coisa. Mato Grosso do Sul tem coisas lindas, tem bonito lá que parece que foi esculpido a dedo, assim. É muito lindo. Que legal. Antes de ir para fora, eu sugiro que a gente conheça o Brasil. O problema é que viajar dentro do Brasil é caro, né? Mas, assim, acho que estar lá não é caro, mas viajar para lá não é muito barato. E tua mãe veio para cá e não se adaptou? Minha mãe quase pegou uma pneumonia, né? Caraca. Ela veio agora no inverno. Na verdade, ela continua sofrendo, porque ela foi para o Rio, continua lá, o frio muito grande. Né? Ela foi receber um prêmio lá no Rio e ficou lá. Eu tenho uma irmã que mora no Rio de Janeiro e ela tá aposentada, já está passando um tempo lá, mas aí também tá. Quando tua mãe vir para cá, me avisa, quero trazer ela aqui no programa. Ah, por favor, faço questão de trazê-la aqui, vai ser uma honra. Meu, que loucura. Ela escreveu 5 livros na área, assim. 5 livros. Ela tem uma metodologia de alfabetização, né, que trabalha também baseada em neurociência. É bacana você conhecê-la. Que legal. Eu acho que a gente bebeu muito da fonte, né? Junto com ela, então eu, meu irmão, minha irmã, a gente sempre trabalha. Minha irmã hoje trabalha com autista, trabalha com a metodologia da minha mãe, ela trabalha com autista, que legal demais TDAH, com várias pessoas que precisam de um atendimento mais específico, inclusive com pessoas em Portugal, Estados Unidos, na Califórnia ela tem alunos também, tudo online. Ela tem a empresa dela em Pernambuco e também ajuda pessoas com autismo, tudo fora do Brasil. Muito legal, muito legal. Também é uma matéria que eu e a Luana a gente ama, assim, conhecer mais essas partes do espectro e tal. Ô, Carlos, antes da gente ir para assuntos mais densos aí, eu queria saudar a galera que tá no chat aqui. Rodrigo Borges, Adriane Novak falou que você é uma profissional show. São os meus queridos. A Ligiane Man falou que tá louca para começar, provavelmente seja o tratamento aí. O Sérgio falou que é teu cliente e tinha a cabeça toda bagunçada. Sérgio, meu hoje querido. Eu tô quase tudo organizado, muito bom. E que o filho dele também faz e tá bem melhor na escola. A Ligiane falou, desafio a Carla entrar na água em Bombinhas, na Praia de Sepultura, para sentir o que é água fria. Meu Deus do céu. Mas foram lá? A gente passou perto, mas eu não entrei em Bombinhas. A gente foi para Porto Belo, talvez? Belo, mas a gente não entrou em Bombinhas. Vocês foram, vocês não... Meu, gente... Eu vou esperar para ir no dia que tivessem 40 graus. Verão, tem que ir dezembro e janeiro e vão no meio de semana, se vocês conseguirem, porque final de semana tem uns pra sair de lá. É um paraíso, assim, escondido. É o nosso Fernando de Noronha aqui, assim. Não, olha, você falou numa coisa linda de viver. Fernando de Noronha, né? Só o sonho da Luana aí pra lá. Olha, meu Deus, agora só passo 3 dias, porque a ilha é muito pequenininha, então daqui a pouco começa a bater um tédio. Quer dizer, não se bate em tédio em Fernando de Noronha, né? Mas 3 dias é suficiente para que vocês conheçam tudo. Acho que Bombinhas 2. Também, acho que Bombinhas 2. Mas tem muita praia e é paradisíaco, assim, é lindo e é muito preservado, assim. Eu vejo fotos assim, né? Meu Deus do céu. Dá pra nadar com os peixinhos lá, igual... Se bem que lá em Recife a gente morava à beira-mar, né? Então... Quando se fala em sair de férias, alguma coisa, a gente vai para o campo, né? Onde tem a mar. Joinville é privilegiado por isso, né? Meu Deus do céu. Não, perto da serra, perto do mar, né? E a gente vai ali para Campo Alegre, sobe a serra, vai lá para Urubici. A gente foi no inverno passado para Urubici.
né? 1 grau, -1 grau. Também não aí tem você porquê também, né? sofre. Hã? Também não tem porquê, né? Passar tanto frio, né? Não, não. A gente foi pra Gramado em junho, eu falei, cara, não tem porquê. Vou voltar lá, mas agora vai ser no verão. Não, eu fiquei me questionando qual o sentido Não de tem, ir lá. não tem porquê. Eu disse assim, Eu tava bem encasacado, eu tava com muito frio. A gente foi ver uma caída de água assim, Aham. congelada. Eu falei assim, qual o propósito? É ferrar com a gente, né? E uma conjuntivite, não, sinusite, que já ferra com tudo, o nariz dói. Mas o que eu vi E um fazer organismo aqui? 30 e poucos anos criado no outro polo. Foi o primeiro ano meu aqui. Olha, se as pessoas não gostassem do meu trabalho, eu estava desempregada. Porque assim, ó, eu ia para a empresa um dia, passava 3 em casa, morta. Tomando remédio, e voltava 2 vezes. Foi o primeiro ano, assim, foi terrível. Terrível. Precisei voltar. Eu disse, não. Eu sou fraca, aqui não dá para mim, quero meu Nordeste. E ele lá firme e forte. Não, vai passar. Que ele já conhecia aqui, né? Aham. Não, calma, vai passar. Eu tava um aquecedorzinho para esquentar e eu morrendo. Não, vamos pro sol, eu quero minha outra vida, eu não quero isso aqui. Tá louco. É que é uma umidade meio chata, né? Meu Deus do céu, a gente mofa aqui, né? Mas e agora eu vou ser mofada. A gente se adapta, Eu também, os primeiros 2 anos eu falava, ai, cara, não sei se vou ficar aí. Lá de onde eu vim é mais frio ainda, o inverno, assim, tem geada e tudo mais, assim. Só que, pô, o verão é ameno, né? Aqui o verão, senhor amado. Aqui No você fica grudento. No Nordeste a gente tem uma brisa, né? É, Tá aqui muito não- calor, você se esconde por ali, passa um ventinho. Que nem na aqui sombra. Nada. Não dá pra Nunca ficar suei tanto como suei parado, aqui. né? Acho que eu reservei todo o meu poço de suor da vida inteira para gastar aqui. Porque eu não suava lá, meu Deus do céu. Ô, Carla, o Rodrigo perguntou aqui, ó, se a esposa dele queria saber se dá pra aumentar a paciência com o neurofeedback. Dá. Rodrigo, daqui a pouco ele vai voltar lá pra gente concluir, que esse rapaz, ele fugiu de mim aí, tá cheio de trabalho e acabou não concluindo. Mas a gente vai sim, viu? A gente vai, viu, Maiara? A gente vai resolver essa paciência. Que legal. Agora vamos entrar nos assuntos densos. Você que estava esperando, agora nós vamos falar sobre Setembro Amarelo de verdade. Vamos. A Carla, imagino que tenha chegado muitos casos, muitas situações aí que são complicadas e que, infelizmente, nem as redes sociais a gente falar muito sobre o assunto. Tem que ficar criando códigos para escrever palavras que, tipo, suicídio, depressão. O próprio algoritmo não deixa você entregar esse tipo de conteúdo. E o que é uma pena. Porque, assim, ó, eu falo muito que a sociedade ela não está preparada para reconhecer alguém com tendência suicida. A gente tem, por exemplo, câncer de mama. Né? Existem propagandas diversas. Olha, quando for tomar banho, né? Mexe aqui. Se achar um nódulo, procura um especialista. Acho que é um mês né? para isso, quase. Né? A sociedade como um todo se fala de outros problemas e quando chega na parte de suicídio, a gente não tem uma sociedade preparada. A escola não está preparada para ver se o aluno tem tendência suicida. Muito pesado, é um a assunto muito pesado. empresa não está preparada para isso, né? Porque existe um modelo, vamos dizer assim, de forma mais simplória, de depressão, de que as pessoas elas se relacionam, ela vai ao trabalho, ela volta, ela sai, ela, em tese, ela vive uma vida social, mas ela é uma pessoa depressiva, com pensamentos suicidas, né? Com depressão grave, mas vai ali, tira uma foto. Então, as pessoas não estão preparadas para reconhecer isso. Então, a gente precisa preparar uma sociedade hoje para entender que o pensamento, que o suicida, a pessoa que tem tendência suicida, com pensamento suicida, ele deixa rastro, né? Ele deixa uma frase, ele deixa um comportamento. É importante que as pessoas pensem nisso. Ninguém acorda de manhã e diz assim, vou me matar. Não é assim que funciona. Né? Esse pensamento de se matar ele é construído ao longo de um processo, seja ele de frustração, de problemas emocionais, mas não acordou de manhã e se tornou uma pessoa com pensamento suicida. Então, setembro não era só setembro, era para ser o ano inteiro. Mas como a gente só tem setembro e que, em tese, precisaria se falar mais e que as redes sociais aí já entram com essa história de que não pode falar. Não, o algoritmo atrapalha. Induz ao pensamento, enfim. Mas se a gente for pensar por esse lado de que induz o pensamento, é meio incoerente, porque, por exemplo... Você fala do que, então? Né? Vamos falar o quê? Tudo induz o pensamento. Né? Falar sobre obesidade, induz a pessoa a comer mais...
Por exemplo, assim, questão da violência contra a mulher. Existe um trabalho daquele xizinho aqui que você reconhece Mas até quando isso, a mulher sabia? está pedindo ajuda, né? Mas já está sendo muito mais divulgado do que antes. Existe uma cultura de mostrar isso. Quando a gente fala da parte do suicida, né? De uma depressão severa, tudo isso é muito melindroso ainda e não pode ser. A sociedade ela precisa saber e reconhecer para prevenir. E aqui em Joinville, o inverno, por exemplo, é uma tendência a pensamentos depressivos, de suicídio, inclusive. O frio faz isso. Dizem que países onde vivem nesse clima eterno aí né? são lugares... Então, a depressão altíssima, né? Falta vitamina D. Falta de vitamina D, né? Falta vitamina B12. Né? Quando os pacientes chegam lá, a primeira coisa que eu pergunto é: vocês já fizeram o check-up? Como é que estão as vitaminas? Porque até isso induz a um pensamento depressivo, baixa autoestima, tem toda uma... Carga hormonal, né? Tudo, né? Então, se a gente não fala sobre isso, para você ter ideia, somos mais de 12 milhões de pessoas com depressão no Brasil. 12 milhões de pessoas diagnosticadas. 12 milhões Você acha que esse número dobra? Brasil. Se isso foi... A gente está em 2022, isso foi em 2020. Agora, depois desse período pandêmico, isso aí dobra. Se não piora ainda, né? Porque ainda vai fazer esse processo novamente de percepção. Mas mais de 12 milhões de pessoas dentro de um país é muita gente doente. Nesse índice dá para saber de... Vamos voltar lá pro 12. Ficando no 12. De pessoas depressivas, quantas dessas 12 são potenciais suicidas? Não tem uma pesquisa específica. É isso que eu falo, assim, não existe uma... Nem estudo muito sobre. Não existe, assim, pensamento suicida. O que é que tem? É tão cruel que essa estatística, às vezes, nem passa para a imprensa, por exemplo. Por quê? Porque o suicida, ele morre, o ML vai lá, busca, vê que foi suicídio, e vai para o hospital e de lá vai embora. Ele não passa por um processo policial, né? A imprensa não tem acesso a esse tipo de informação. Não sei que seja muito famoso. A não ser que seja muito famoso. Né? Então, quando a gente teve casos, agora há pouco, de pessoas que eram muito conhecidas na sociedade e que um membro familiar cometeu suicídio. Aí todo mundo fica sabendo. Uhum. Né? Ou quando alguém pula, como foi o caso do mês passado, lá do Miller. Né? Então, aí isso repercute... Mas a menina tá bem, né? Tá, graças a Deus tá bem. Então, repercute, mas a maioria... é de forma silenciosa. Só a família sabe. Uhum. Né? Então, a gente precisa dizer assim, olha, depressão tem cura, né? Sintomas suicidas também você pode ajudar. Mas como é que você vai ajudar se você não vê os indícios? Né? O que é que eu vivo dizendo assim? A gente precisa falar para a sociedade quais são os indícios macro, né? O geral, como eu reconheço uma pessoa... Quase como, lá, os 10 sintomas principais. Básicos. Né? O geral, porque aí eu vejo o geral, se eu identifico no geral que aquele... Né, tem as regras ali, cumpre os requisitos para isso, eu busco e vou pegar o específico. Então, de linhas gerais, existem padrões. Né? Aquela pessoa que diz assim, por exemplo, vai sentir, quando eu me matar, vão sentir falta de mim. E mãe, quando fala assim, um dia eu vou embora dessa casa... mãe é outra coisa. Mãe pode. Um dia eu vou sumir. Mãe, eu vou sumir, não vou me matar. Ninguém... Um dia eu vou embora dessa casa, vocês vão sentir minha falta. Isso aí pode. Inclusive, eu também falo. Mas, não diz assim, eu vou me matar. Mãe não diz isso. Não. Né? Vai sumir. Vai sumir, vai embora e vocês vão sentir falta. Mas quando eu me matar, vocês vão sentir falta. Deus o livre. Não é essa frase. Então, para uma pessoa chegar de manhã e dizer assim, eu vou me matar, é porque isso em algum momento já passou pela cabeça da pessoa. Uhum. Né? Então, eu não sirvo para nada, a pessoa não vê perspectiva de futuro. Opa, já dentro daí de um top 10, 4, 5 já cumpre o requisito. Deixa eu observar mais isso aqui. Né? Tem um ritmo de trabalho, gosta de ir para determinados tipos de lugares e não vai mais. Opa, deixa eu ver isso aqui. Aí a gente fala de linhas gerais. Uhum. Depois a gente vai para o específico, para ver comportamento, perceber a pessoa. Mas linhas gerais é o sinal que a sociedade precisa saber para dizer assim, talvez essa pessoa precise de ajuda.
E isso está ligado ao mundo do trabalho, ao mundo da educação, da saúde, do núcleo familiar. Até do meio espiritual, né? O pessoal da fé, a galera acha que... Eu sou cristão, mas a galera acha que cristão nunca vai ter depressão e nunca vai se matar. E quando fala, né, em alguns casos, normalmente, quando se fala assim, eu quero me matar, você tá com falta de Deus no Falta coração. de Deus, é. Vai buscar a igreja. Isso é um espírito obsessor, né? O mínimo que... Uma coisa que a pessoa não quer saber, ela tá ali ferrada, com uma dor extrema, ao ponto de pensar em tirar sua própria vida, quer ouvir que tem um espírito danado, um espírito obsessor. Terceirizar. Terceirizando. Não, gente. Né? Então, não é por aí o caminho. Então, entendeu que a pessoa tinha um comportamento, mudou, uma alegria extrema para uma tristeza extrema. A pessoa está ali triste, daqui a pouco ela fica muito alegre, volta. Opa, que sintoma, que coisa estranha. Começa a observar, né? Ou a pessoa que começa a desapego e começa a vender tudo e desapego de tudo, daqui a pouco coisa esquisita. Isso, linhas gerais. Aí depois eu olho do específico, tá, mas como é essa pessoa no seu dia a dia? Ela faz isso, ela é desapegada mesmo? Se ela é desapegada, ok. Perfil de personalidade? Né? Perfil para perfil. Mas em linhas gerais, a gente precisa saber. O gestor da empresa precisa saber se o seu subordinado tem sintomas depressivos. Ou se, por exemplo, numa fala, ele fala alguma coisa com tendência suicida. Opa! Né? Então, ninguém está preparado. Quando eu digo ninguém, a maioria das pessoas não estão preparadas, enquanto sociedade, para reconhecer e ajudar uma pessoa que tenha tendência a suicídio. Infelizmente. Porque a gente não consegue falar sobre isso o tempo inteiro. Como você bem falou, até as próprias mídias sociais, elas bloqueiam isso. Que é onde a galera mais poderia ter um espaço mais aberto. Que se fala muito em empatia é a palavra da moda até, mas é que nem amor, né? As pessoas vão esvaziando o significado da coisa e até a aplicação dessa palavra, né? A essência dessa palavra. E aí há um discurso muito grande de empatia, mas ao mesmo tempo há um ambiente completamente tóxico, muito tóxico, às vezes com todos os gatilhos necessários para alguma pessoa que tem pensamentos suicidas ou depressivos, enfim, entrar numa fossa, numa bad grande, e é um espaço onde não tem espaço para a pessoa poder falar, pedir ajuda, ou as pessoas que têm conhecimento técnico na área, porque influencers ou pessoas que estão em tratamento e que poderiam... Cara, não tem... O algoritmo atrapalha o engajamento disso chegar em quem precisa e tudo mais. Tem que ficar falando em código. Em códigos, infelizmente. E assim, a sociedade precisa entender, ouvir. Quem está com pensamento de tirar a própria vida, ela está no limite do limite. Não quer mais ninguém ali enchendo o saco, dizendo assim, você vai estar bem amanhã. Não vai estar bem amanhã. Né? Para, né? Tu tem tudo. Como é que tu está assim? Tu tem saúde, tu tem filho, tu tem mãe, tu tem pai. A pessoa não aperta um botão assim, hoje eu quero me ferrar. Hoje eu vou sentir tudo isso porque eu gosto. Eu gosto de sofrer, eu quero sofrer. Não é assim que funciona. Né? Se desencadeia isso num processo. Então, você tem a danada da palavra linda do momento, empatia com aquela pessoa ali. Tenta ajudar, fala francamente com ela. Assim, olha, você precisa de ajuda. Né? Conversa com ela. Eu te perguntar, eu ao mesmo tempo fico sem saber o que fazer. Primeira coisa, você tem pensamento suicida? Né? Pergunta. Não tenho, ótimo. Tem? Pode falar para mim, pode ter, porque eu estou aqui para te ajudar. Porque eu imagino, eu não sei porque eu não tenho. Então, essa babaquice de chegar e dizer assim, eu entendo, você não entende, você não tem esse sentimento. Então, como é que você entende? Mesmo. Então, já começa por aí, não mente dizendo que tu entende, que tu não entende. Você diz, olha, eu não sei nada disso. Eu não sei, eu nem consigo nem imaginar a sua dor. Mas o que eu posso fazer é te ajudar, né? Quer procurar ajuda? Tá com vergonha? Me usa como instrumento aqui, eu vou lá buscar informação para ti. Né? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu tô aqui para você, por você. Pode falar. Sem julgamento, que eu não quero saber. Se nem vou passar, pode falar, porque às vezes a pessoa só quer desabafar, tanto que tem... O lance do se ouvir, né? O lance de ouvir. Tem inclusive um canal agora, né, já há muito tempo, que fala, você liga lá, é gratuito. Você vai lá, fala, conversa. 24 horas por dia funcionando, porque às vezes a pessoa... São psicólogos que atendem, estão 24 horas a postos para atender pessoas com tendência suicida. Né? Tu olha para mim, amor, eu acho que é 148 ou 188. Vê, por favor. Então, para que você possa ligar
e falar. Então, se existe já na sociedade isso, e eu tenho alguém próximo a mim que tem essa tendência, por que eu não vou ouvi-la? Né? E não você tem que ir para a igreja. Né? Falta Deus no seu coração. Né? 188, né? 188 como que é o nome do local? Viva... É CVV, eu acho. É 188. CVV. Centro de Valorização da Vida, 188. Tá com problema 24 horas funcionando e a gente não vê isso. Tem que estar exposto em Nossa, você tá louco. Padaria, posto de saúde, posto de Não, você tá gasolina, louco. supermercado. Tanto Precisa. quanto o 193, até porque vocês conseguem tirar bastante Né? Vai lá, 24 gargalo do horas. 193 aí. E a maioria não sabe que existe essa prontidão de atendimento com pessoas especializadas gratuito para atender. Né? Então, tem de linhas gerais, tem no específico. Observa, pai, mãe, observa seu filho. A gente precisa voltar a ter intimidade com os nossos filhos. Intimidade de saber como ele anda, como ele pensa. Sabe, meu filho não está bem pela forma que ele anda. A gente, mãe e pai, precisa saber. E a gente não está sabendo porque a gente está terceirizando para a máquina, né? A babá hoje... Ou é da idade. Filho, É da idade. e aí, nessa questão da idade, existe uma linha tênue, né? Entre o que é birra da adolescência e o que não é. E aí, quando a gente, pai e mãe, tem intimidade com os nossos filhos, a gente consegue diferenciar o que é uma coisa da outra. Porque, normalmente, adolescente não gosta de escovar dente, não gosta de tomar banho, não gosta de pentear cabelo, gosta de ficar no quarto. Isso é inerente a questão da adolescência. Mas quando passa um pouquinho do ponto, quando ele já não fala mais com você, o olhar, né? E aí tem outras questões fisiológicas, o cabelo começa a cair, né? Ou fica mais gordo, ou fica mais magro. Existem algumas coisas. Você começa a perguntar sobre o futuro, ele faz, sei lá, pode ser, não sei. Porque hoje tem uma tendência, você pergunta se você gosta de preto ou azul, não sei. Né? Você quer ir para o cinema? Pode ser. E pode ser resposta? Quero, não quero. Então, a pessoa que pode ser, não sei. Tem Mas alguma perdeu coisa a conexão errada com a realidade já. Perdeu a conexão com a realidade. Então, tem alguma coisa. Então, onde é que eu estou errando aqui? Onde é que eu posso resgatar meu filho? Então, tem questões aí que pai e mãe precisam estar atento. E quando isso se volta para o adulto, aí você precisa entender mais. Né? Numa conversa de almoço agora, eu vou sentar aqui com meu filho, ou com meu amigo, ou com o meu companheiro, com a minha companheira, você está depressivo? É isso? Não, não é assim que funciona. Não é. Não, é coisa da sua cabeça. Não. Ou que você... Tá depressivo ou coisa? Pare com isso. Ou então... Reage de manhã. Aí você tem vida, tem saúde. Fica feliz. Cara, não fica feliz. Eu faço assim, ó. Onde é o enter? Pra gente apertar o play pra ficar feliz. Não é assim. Então dá um sorriso, eu faço. Então, fica feliz, tá? Mas onde é, então? O botão. Coisa com depressivo, sou ainda pior, porque assim, o fato dele não conseguir ser feliz faz com que ele se sinta inferior às outras pessoas que conseguem ser felizes. É uma dor pior ainda. Piora. Tipo assim, eu não sou capaz de gerar felicidade pra mim mesmo. Eu sou um bosta. Pô, cara, é verdade, cara. Não presto pra nada, vou me matar. Não sirvo pra nada, eu sou uma vergonha pra minha família. Quando eu não consigo nem ser feliz, maldito sou eu. Então, vou resolver logo esse problema. Entende? Então, olha, se você tá com uma pessoa que tá gorda, você não pode chegar e dizer, tá gordo. O cara sabe que tá gordo, ele tem espelho em casa, ele tem 2 olhos, tá vendo. Eu nego, Né? mas é... Não faz sentido. Você tá depressivo. Cara, ninguém na vida sabe mais que ele tá depressivo do que ele. Não precisa ninguém dizer. Né? Agora, ele pode não querer o tratamento, por N questões. Por preconceito dele próprio, por medo do que as pessoas vão dizer, do que a sociedade vai pensar dele, do emprego, tem todo Não quer se sentir frágil, né? Não quer mas ele sabe que ele tá lá no íntimo, ele sabe. Então, ninguém precisa apontar o dedo. Mas a maioria dos durão são frágeis. Então, não precisa apontar o dedo. Agora, como fazer esse cara aí para procurar ajuda? Num momento de conversa com outro familiar, com outro amigo, solta alguma coisa. Não para ele. Quer dizer, que é para ele, mas que ele não sabe o que é para ele. Sabe? Começa a conversar. Rapaz, tu viu fulano de tal? Fez isso. Joga um verdão. Cara, isso. Bota a conversa na roda. E esquece, anula, faz de conta que ele não está lá, mas vai dando a informação. No Nordeste, a gente chama isso de comer pelas beiras. A gente vai comendo pelas beiras ali, ó. E o cara tá ali quieto. Eu faço isso muito nas empresas. O pessoal não quer fazer o trabalho comigo. Deixa. Vamos fazendo com quem quer. Deixa o cara ali, eu ignoro. E aí o cara vai começando a entender, vai vendo.
vem uma informação, vem outra, e daqui a pouco ele vai começar assim, mas o que tu falou mesmo? Quem foi aquele cara lá que tu falou que fez um tratamento e ficou melhor? Ele vai buscar informação, É. só solta, Vendo. né? Uhum. Conversa. Mesma coisa com o adolescente. Quanto mais a gente pede para o adolescente, menos ele faz. Tá na veia do adolescente fazer isso. Então não diz assim, você precisa de tratamento. O cara fala assim, putz, lá vem minha mãe novamente, que saco. Uhum. Não, começa a conversar, rapaz, olha, passou na televisão, às vezes nem precisa ter passado, né? Passou na televisão isso. Eu vi uma matéria, não para ele, para o marido, para o filho, eu vi uma matéria que aconteceu isso, né? Aconteceu aquilo ali específico, que legal que tem um tratamento agora assim. Depois eu vou passar. Não fala para ele. Uhum. Deixa ele ali em segundo Não, plano. não gera mais cobrança, Não né? gera mais cobrança. Agora, quer saber como ele está se sentindo? Começa a perguntar assim, olha, eu daqui 5 anos eu quero estar assim. Uhum. Eu me imagino com uma clínica maior, né? Eu quero estar atendendo tantas pessoas por mês, assim. E você? Tu queres o quê? Tu vai dizer, depois da segunda rodada, tá aí tu. Como é que tu se imagina daqui 5 anos? Você começa a criar perguntas para entender se ele está com perspectiva de futuro, né? O que é que ele pensa da vida, numa conversa informal de família. Agora você pega um guri, coloca ele do lado. Como é que você vai querer saber daqui 10 anos? Como é que você está? Putz, É uma das perguntas que eu faço pra todo convidado aqui, sabia? não sei. Sabia? Quase todo, 90%. Então eu estou num 1%. Eu Não hoje eu certo, não tô. vou perguntar, porque imagino que essas perguntas, qualquer pergunta que eu faço é que você vai falar assim, isso aqui eu estudei no curso de psicologia. Isso aqui. Mas eu gosto de perguntar, e é muito legal mesmo, né? Pra você entender que tem Mas se gente você que quiser tem... perguntar, eu lhe digo. O que você quer fazer, o que você quer ser daqui 10 anos? Não, se eu Onde já você sou. quer estar Se fazendo? fazendo a mesma coisa que estou fazendo hoje, porém sendo referência em Joinville sobre o tratamento de saúde mental. Mas não sai daqui 10 anos, daqui 5. Quando falar em saúde mental, vai lembrar 10 de mim. e 10. Daqui 10 anos eu estou morando na Europa. Aí, né? ó. Não estou mais aqui. Então tem sonhos aí. Tem sonhos ainda Daqui 10 nessa anos a gente está na Europa, já velhinho, né? Gagazinho lá. Você só... sonha é projeto. Projeto. Aí, ó. Coisa linda. Projeto. Sonha só quando eu estiver lá assistindo Netflix. O projeto é chegar lá. Tá certo. Ô Carla, eu li um artigo seu falando muito sobre essa questão dos jovens, assim, da percepção de que você até deu uma pincelada sobre esse pós-pandemia e como que o jovem tem lidado com isso, e lidado com os pensamentos deles e até com essa volta com a interação com a sociedade pós-pandemia e tal. Quer falar um pouquinho sobre isso? Tá bem difícil a volta, né? Primeiro porque ficou mais cômodo o home office, né? Na verdade, isso já era uma tendência que a pandemia trouxe para frente, né? Acelerou. Era uma tendência, assim, dos próximos anos, né? A gente, quando estuda futuro, entende o que vai acontecer daqui para frente, que é uma das coisas que a gente também está o tempo inteiro se atualizando, estudando, muito também em razão da profissão das empresas, é entender o que vem pela frente, né? Quais são as expectativas de profissão, de trabalho futuro. Já se falava sobre o home office, né? Na questão do EAD, já começou lá atrás, mas ia ficar muito forte nos próximos 5 anos, né? Lá para 2030, a gente já tinha um universo do EAD. Tanto que quando veio a pandemia, nós tínhamos aí o Zoom já completamente interagindo com a gente, depois veio o Meet, né? Estavam preparados, porque, na verdade, eles já sabiam da tendência. Só aceleraram. Só aceleraram porque veio a pandemia. E aí os jovens foram para dentro de casa. E o que acontece? O ser humano não foi preparado para estar dentro de casa. Casa, no ponto de vista humano, serve de referência para descanso. E não para ficar 24 horas dentro de casa. A gente não foi preparado para isso. A gente precisa sair, interagir. Nós somos seres sociais. A gente precisa interagir com as pessoas. Então, a gente foi para dentro de casa, né? E aí, com uma doença invisível, que é o Covid, né? E que exterminou milhares de pessoas ao longo do planeta. Aí ninguém imaginava. A gente, quando foi para dentro de casa, a gente pensou que era 2 meses. Não, semanas, depois 1 mês, 2 meses. E daqui, de 10 que morreram, daqui a pouco foi para 20, depois foi para 1.000, depois para milhões. Um pouco perto, né? A gente começou a ver perto, né? Perto, No começo, pessoas no começo era em próximas. países, no país, eu falo, não sei nem onde fica esse país. E daí daqui a pouco, morreu um no Brasil, daqui a pouco um no teu estado, na tua cidade, daqui a pouco no teu bairro, alguém na tua família. E aí você Começa a dar um... Parece Aham. sugando Sabe? o ar. Então, pra gente adulto,
já foi complicado, imagina para os adolescentes, né? Vou contar um caso bem rapidinho aqui. Eu, 45 anos, tá? Estava home office e quando uma das empresas fez, Carla, vamos voltar. E aí eu preciso que você esteja aqui bem para poder receber todo mundo, porque o pessoal vai vir tudo fora da casinha. E eu disse assim, pronto, me ferrei, porque eu tô fora da casinha. Agora. E aí o que é que eu fiz? Eu comecei a dizer, não, eu vou sair amanhã e não tinha avião para cá, porque estava tudo fechado. Eu fiz assim, tá, eu preciso arrumar, porque acaso estava naquela época que você sentia o Covid e ia para o hospital e de lá e ia embora. Não tinha enterro, não tinha nada. Ah, Você sim, ia sim. e ficava e tchau, né? Tinha Eu disse despedida. assim, não tinha nada. Eu disse, pronto, ferrou com a minha vida. Se eu pegar um Covid e for para o hospital, quem vai cuidar deles? E daí eu comecei a articular como é que ia acontecer caso eu não voltasse. Então, eu liguei para minha irmã, isso ia para o outro dia para o trabalho. Isso é bem ruim também, né? E eu sou bem o administrador assim de tudo, né? Então, eu liguei para minha irmã e disse, olha, você vai me prometer que se caso eu não voltar, você vai vir de carro de Recife para pegar Caio. Né? E liguei para um amigo nosso em comum, disse, olha, meu marido vai Tipo de ficar missão muito... que ninguém quer. Meu marido Você vai fala, ficar... não. Meu marido vai ficar meio assim, você me promete, você me dá sua palavra de que se alguma coisa acontecer, tu vai ficar do lado dele, vai organizar. Eu falei, cara, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Eu falei assim, mas você sonhou que amanhã você vai morrer? Alguma coisa assim, não, tá tudo certo. Só que eu vou para lá. Então, posso deixar tudo organizado. Uma conversa de né? doido já, né? Arrumei tudo e fui embora trabalhar. Então, imagina, eu que lido com comportamento, que em tese era para estar dentro da casinha, estava fora. Né? E conheço a engenharia do pescoço para cima, dei uma surtada. Imagina uma criança, um adolescente. Né? Eu tive medo de voltar. Então, imagina uma pessoa que passou 14 anos de idade tendo que voltar para o universo esquisito, porque a gente não passou a pandemia ainda, a gente está vacinado, mas a pandemia... Uns mais que os outros. O Covid está aí há 20, 30 dias agora. Eu perdi um amigo querido para o Covid aqui em Joinville. Né? Teve com as 3 vacinas, com tudo. Complicou. E não, complicou o pulmão e não resistiu. Querido, amado, assim. Até hoje a gente não entende. Né? Do lado de casa. Meu amigo convivendo comigo. Né? Então, a pandemia não acabou. E, de certo, isso já aconteceu com outras pessoas próximas também. Com certeza. Em outras famílias. Então, isso apavorou, né, todo mundo. E como um jovem que não sabe lidar com as emoções ainda, porque está se preparando para isso, consegue lidar. Então, ele não quer voltar para a escola. Né? Ele tem medo. E como a gente falou lá no começo, a gente está numa sociedade mais frágil, onde o erro ele é punido. A gente vive numa sociedade onde o erro ele é muito mais punido do que antigamente. Hoje então, tem cancelamento. Cancelamento. Então, a punição ela vem de tudo que é lugar. Vem da escola, vem da família, vem da rede social. E a gente já cria uma gurizada meio frágil, que não consegue nem ouvir uma crítica mais. Bloqueado, né? Bloqueado. A gente tem um nível de pessoas hoje que se você chegar para criticar, eles têm que ser felizes, eles não podem ser tristes. Não? É pecado, é fragilidade, chorar, é medo. Então, eles começam a segurar. Só uma represa... Né? E daqui a pouco explode. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que eles tinham medo, inclusive, de comprar o lanche na escola. Eles estavam com medo, porque não sabiam como interagir, porque passou muito tempo junto, dentro de casa. Né? E o que acontece nesse período? A gente vê uma leva de adolescentes com fone no ouvido, com celular, jogando. Eles interagem, mas ali... Ali. Você quer falar com seu filho, entra no WhatsApp. Tem que Vocês montar estão um grupo. bem, aí você, é o você grupo da conversa família. por ali. Então, quer almoçar? Filho, vem almoçar pelo WhatsApp. Silêncio na mesa. E todo mundo conversando Figurinha no aqui. WhatsApp. Então, a gente está vivendo um comportamento esquisito, né? A gente está vivendo um comportamento. Então, traga isso para uma realidade onde existe um Covid, existe o medo de se relacionar, porque existe o medo do cancelamento, existe o medo da nota baixa, porque hoje a comunicação ela é mais rápida. Uma foto pode destruir alguém. Isso é verdade. Hoje em dia, né? Então, hoje tem o print. O print ferrou a vida de qualquer um. Entendeu? Então, eles estão convivendo numa sociedade diferente da nossa, onde eles são extremamente frágeis e vulneráveis. Porque antigamente a gente fazia uma besteira, na minha adolescência, todo mundo já fez besteira, mas o que faz em Vegas, fica em Vegas. Naquela época isso funcionava, hoje não mais. Não, se não caísse no ouvido nenhum fofoqueiro, tava tudo bem. Tava tudo bem.
Né? E a gente não era cancelado em canto nenhum. Não. No máximo, a gente levava uma surra da mãe e olha lá. Ficava Exato. por ali. Exato. Né? Hoje não. A sociedade toda sabe, se tira um print, se você ficou um pouco mais embriagado e passou um pouco mais da conta, uma filmagem ferra a sua reputação para sempre. Tem muita gente julgando. Né? E muita gente... Aí, o que é que o adolescente faz? Não posso errar. Uhum. E se errar é condição sine qua non para o desenvolvimento, como é que eu vou desenvolver se eu não erro? Não tem? Como é que eu vou aprender se eu não erro? Se eu aprendo a andar quando eu caio. Eu aprendo a andar de bicicleta levando queda. Eu aprendo a não fazer o erro errando. Então, a gente está numa sociedade que não pode errar por todas essas questões, pelo medo, por tudo isso. Muito louco, né? Porque essa expressão "é errando que se aprende", ela é muito antiga. Mas essa geração, ela é inimiga do erro. Mas por quê? Porque elas são vulneráveis ao erro. Qualquer coisa, veja só, uma pessoa, uma Vai dar medo da brincadeira, próxima geração. Agora, acho que no começo do há uma brincadeira do começo do ano, um menino, um adolescente de 14, 15 anos, foi fazer uma brincadeira, ele não era homossexual, Uhum. mas ele foi fazer uma brincadeira com um outro amigo, que também não era homossexual, e postou o vídeo. Mas foi tanta gente falando que ele se suicidou. Ele suicidou por conta de um vídeo que ele não era nem gay. Nem um amigo era gay. Ele não soube lidar com isso. Uhum. Por quê? Porque é uma sociedade hoje vulnerável. E vulnerável ao julgamento e ao cancelamento. E que não tem ainda... Certas coisas não estão sólidas, né? Na Porque identidade. É uma criança ainda, Exato. né? Eles não têm educação emocional ainda. Está em Uhum. desenvolvimento tudo. Então, nesse universo, onde a gente vive com uma parede de vidro, onde tudo é saliente, né? Qualquer coisa que você faça aumenta em tamanho. Uhum. Então, a gente tem uma sociedade, sim, hoje muito frágil. Uhum. E uma criança que passou 2 anos com medo e que tem que voltar para uma sociedade com medo mesmo. E com medo do que ela sentiu e com medo de errar para não ser vítima do julgamento alheio. Desparafusa qualquer criança, qualquer adolescente. Não, e é demais. isso que a gente está vivendo hoje. Demais. E ao mesmo tempo, é um momento onde os pais também talvez estejam até pior e aí não vão saber lidar. Aí piora o negócio. Porque daí, de vez de eu ter só uma criança, eu tenho às vezes 2, 3 pessoas dentro da mesma casa e cada um tentando sobreviver do seu modo. Uhum. Né? Uhum. Cada um buscando a sobrevivência. O pai e a mãe, A porque ponto precisa sobreviver, daquele jeito de estar levando a vida parecer normal, mas parecer normal, sem perceber né? que é uma bomba. Relógio. Mas meu filho não tem isso. Meu filho é sociável, meu filho sai com a gente, se diverte, viaja, brinca, é feliz. Parabéns, Uhum. né? Olha para ele e fala assim, obrigada, meu Deus, Uhum. obrigada. Porque hoje esse tipo de É a exceção. relacionamento é exceção, não é regra, Uhum. infelizmente. E a gente tem, assim, olha, uma leva muito grande de adolescentes. As escolas estão pedindo socorro. Uhum. Eu fui a algumas agora, escolas de nível classe média A, Uhum. tá? Com pessoas assim, porque quanto mais, como é que eu posso falar assim? Quanto mais dinheiro se tem, mais vazio fica. Eu acredito muito nisso. Até porque esse isolamento social real, ou do jeito que foi solicitado que fosse feito, nas categorias de base aí, ele não foi levado tão ao pé da letra. Porque a gente que é mais simples, a gente tá acostumado a ver em comunidade mesmo, com os primos, com os vizinhos e tudo mais. E eu imagino que deve ter gente que tentou controlar uns 3 meses, mas eu que Depois não tinha não condições tem como. mais. Até porque às vezes precisa deixar, eu não vou poder trabalhar home office, minha empresa vai voltar, mas a escola não tá funcionando, não tem como você ficar com meu filho, aí não tem o que fazer, alguém ia ter que ficar com essa criança, né? E aí eu acho que na base mais baixa, na casta mais baixa, até houve O impacto não foi tão grande. até houve enfim, uma flexibilização dessa a palavra mais difícil de falar, deles sejam mais sociáveis, né, nesse Aham. período. E eu acredito que realmente as famílias que, enfim, classe média alta aí, que muitas delas ainda estão em home office e que os filhos moram num condomínio, onde às vezes nem tem acesso a tantas outras crianças que pudessem ter amiguinhos ou coisa e tal, se isolaram nos jogos online, nos chats e tudo mais. Tem gente que tem muitos amigos online e não tem ninguém offline, né? E aí é outro problema. Se você É tem o um filho- famoso, o que é famoso nas redes sociais, mas na escola vive isolado. E, tipo, se você tem um filho que ele não quer ir a uma refeição num restaurante, por exemplo, né, é um sinal de alerta. E daí a mãe e o pai precisam começar a criar situações para tirar esse filho do limbo, né? Uhum. Ninguém em absoluto
precisa viver isolado. Não pode. O humano nasceu para se socializar, né? Isolado em alguns pontos, no caso de uma pandemia, está doente, alguma coisa assim. Mas, via de regra, ele precisa sair, conversar, sentir dor, ficar triste, ficar feliz, frustrado, com tédio, com ódio, com raiva, com alegria. Isso Lidar faz com tudo que tem. porque a gente é gente. Uhum. E, em sendo gente, a gente precisa saber e sentir tudo que é inerente à vida humana. Né? Eu não posso colocar meu filho numa redoma e que ele não tenha frustração. Ele precisa ter. Mas como é que ele vai lidar com isso? A virada de chave é quando a gente começa a entender como lidar com isso. Como lidar com a tristeza, né? Como lidar com a frustração, como lidar com a felicidade. Ninguém é feliz a vida toda. Né? Então, você entra numa rede social, ninguém paga boleto. É tudo tão lindo. A gente vive numa sociedade tão fake news que até os próprios aparelhos já vêm com filtro. Você tira uma foto, seu rosto fica 20 anos mais novo. Você, com um dedo, você afina a cintura, levanta o peito, ajeita a bunda. Você adulto, tá imerso nisso. Eu conheço adulto que não tira uma foto que não seja com filtro. Eu conheço também. E se você pegar uma foto sem filtro e colocar, eles ficam indignados, pedem para tirar. Então, um adulto que, em tese, Só que já isso também parece ser gerar também, só a pessoa tá começando a desconectar da realidade. Porque ela não se percebe mais sem filtro. Sim. Ela sem filtro não é ela, porque ela não tá acostumada mais a se olhar no espelho, ela tá acostumada a se olhar na câmera frontal. E com filtro. Então, e tá tão acostumada a ver a imagem dela bela, ou com a cara lisinha, ou com cílio top, ou mais fino, com blush, com a luz certa e tudo mais, que quando ela vê uma imagem real dela, quando ela olha pro espelho, ela fala, cara, choque. eu tô morrendo, eu tô morrendo. E aí começa a gerar uma ansiedade maior, né? Então, eu preciso ficar tão bonito quanto eu sou com filtro. E aí a gente mesmo acaba criando ansiedade pra gente. A gente não tem problema, a gente cria. A gente gosta de criar problema. Não, eu conheço gente mesmo que é especialista. Especialista em criar problema. Olha, tá com o fone, me ouviu? E daí, assim, ó. Cara, qual o problema? Eu não tô falando que não usa filtro, eu uso o filtro. Mas se alguém tirar uma foto minha e colocar lá, eu não vou dizer assim, tire. Pelo amor de Deus. Não, mas quem não gosta de estar melhor? Mas a gente tá vivendo uma sociedade de filtros. A gente é filtro Isso é amplificado, foto, né? É filtro na felicidade. Às vezes você tá puto da vida, não quer nada, você tá lá. Sorrindo. No status. Né? O status, né? É uma sociedade de filtros. Essa é a verdade. Né? E para adulto já é complexo, quiçá para um adolescente, para uma criança que está imerso nessa sociedade. Cresceu de filtros, dentro disso, né? Cresceu dentro disso. Então, a gente está vivendo uma pandemia paralela, sim, da depressão, da ansiedade. E cabe aos pais observarem. Seu filho não está numa mesa almoçando com a gente de uma forma social? Não, ele tem que estar. Ele precisa gostar disso, porque é isso que ele vai levar para frente. Seu filho não quer ir ao cinema com pai e mãe, por qual motivo? Para ficar em casa interagindo com os amigos online? Ele pode estar online, sim, deve, inclusive. Mas ele precisa socializar offline também. Então, cabe aos pais a responsabilidade de fazer com que isso aconteça. Agora, se o pai também está nessa mesma... desse mesmo comportamento, aí precisa um terceiro que chame o pai à realidade. Que daí depois o pai chame o filho para a realidade. Perceber, né? Então, por isso precisa conversar muito sobre isso. Porque, às vezes, aquele núcleo familiar ele está tão imerso naquele problema e vivendo dessa forma que nenhum se enxerga. E aí precisa vir um terceiro, seja um amigo ou um outro familiar, que seja mais próximo, que reconheça, identifique e que consiga levá-los. Não consegue sozinho, chama um especialista. Mas precisa ser feito, porque senão a gente é ladeira abaixo, como diz o ditado. Ô, Carla, tava pensando aqui, existe também a questão desse tempo, desse período pós-pandemia aí que a gente... Pós-pandemia, como você falou, a pandemia meio que ainda tá aí, né? Mas das coisas estarem começando a voltar um pouco mais ao normal e existe uma exigência de que o mundo ia se tornar um lugar melhor, as pessoas iam se tornar melhores depois da pandemia. Qual que é a tua avaliação disso? Nós ia sair melhor dessa. Fala, não, nós vamos sair melhor dessa. Olha, tem gente que evoluiu, tem gente que regrediu, né?
Na maneira geral, na média, o que tu acha? Demos um passo pra frente e um e meio pra trás. Eu acho que a gente não avançou enquanto sociedade, não. Eu acho, inclusive, que a gente está pior. Porque a gente está mais irritado, menos tolerante. A gente está... Apertou o botão do F, ponto, né? Então, tá todo mundo meio que assim, sabe? Saco. O Detran para, meu carro tá ferrado mesmo, não paguei IPVA, eu vou quebrar essa porcaria, quebra o carro, né? Quebra a moto e mata quem gosta do vermelho, que não gosta do azul. A gente tá vivendo uma sociedade esquisita. Né? Então, eu acho que tá todo mundo meio à flor da pele, na verdade, né? Quando a gente passa assim, a pandemia vai me deixar mais consciente, porque, na verdade, se a gente parar para pensar, a pandemia, né? Eu preciso cuidar do outro para cuidar de mim. Essa era a lógica, né? Eu preciso ficar em casa porque eu não vou cuidar só de mim, eu preciso cuidar de todo mundo. Então, a lógica era essa, né? Vamos adquirir a empatia, né? A consciência de que se eu uso máscara, eu não estou protegendo só a mim, estou protegendo todo mundo. E aí foi meio imposto por obrigação, né? Mas que, na real, a grande maioria não estava nem preocupado com isso, né? Tinha um grupo, sim, que estava e que fez a coisa, o beabazinho bonitinho, mas não tinha. Então, se a gente parar, da minha perspectiva, né? Eu acho que a gente não melhorou. A gente saiu altamente alterado no ponto de vista emocional, né? Por várias razões. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Então, a gente ficou mais impaciente. A gente fala menos, a gente dá menos bom dia, boa tarde, boa noite, porque a máscara, a gente passou 2 anos de máscara. Mesmo que a gente tirou, a gente entra no elevador e tá assim. Eu digo assim, ó, pessoal, Frio, né? Tá um ambiente frio. E eu até brinco com meu filho, que eu digo assim, ó, tá todo mundo de máscara invisível, porque eles entram no elevador assim. Nem cumprimenta mais. Então, a gente meio que perdeu essa coisa. A gente não sabe mais se a gente abraça, se aperta a mão. A gente meio que perdeu esse hábito social. Né? Não sei, será que tu vai gostar que eu te abrace? Ou quer que eu fique de cá? Então, a gente não evoluiu na parte do afeto. Eu só se me abraçarem, eu também não... Né? Do afeto. A gente está menos afetuoso nesse ponto de vista, assim, nessa perspectiva. Então, se, a grosso modo, se me perguntar se a sociedade evoluiu enquanto gente, eu acho que a gente regrediu. Dessa perspectiva. A gente fez um conteúdo aqui logo que eu comecei a ver que alguns países começaram a abolir a obrigatoriedade da máscara. E a gente fez um conteúdo lá no Mirante, que é um lugar onde a galera não usava mais, era obrigado a usar máscara, né? Pra subir. E a gente fez um reporte de rua mesmo, assim. E a pergunta que a gente fazia para as pessoas era sobre a importância do sorriso, cara. Porque talvez você vá falar isso até de uma maneira muito mais completa do que... Eu sinto que olhar uma pessoa sorrindo gera uma parada em mim. Eu imagino que gera nela também uma descarga muito grande, né? Sorrindo quando um sorriso genuíno, né? Mas na gente, ver uma pessoa sorrindo gera um negócio tão bom. É como se fosse uma descarga de calor na gente, assim. E a gente esfriou. A gente não via mais sorrisos, né? A gente tava vivendo de passado, tava vivendo de coisas que foram gravadas antes da pandemia para ver um sorriso, né? E quando a gente via a gente junta num vídeo que fosse, num filme, dava uma sensação de que essa porra vai morrer tudo, e por mais que foi gravado 10 anos atrás o negócio, né? E quando a gente encontrava as pessoas, parece que sorrir era uma parada até que você tava como fosse um desrespeito com o momento que o mundo tava vivendo, assim. Existem dois pontos aí, né? Quando a gente sorri que o outro gosta, existe um neurônio que se chama neurônio espelho, né? Boceja, eu vou lá e bocejo junto. A gente tem meio que uma... Não, bocejo é uma desgraça. Começou daqui a pouco, tá todo mundo junto fazendo. Falar 3 vezes já é você. Né? E daí existe um neurônio espelho que o seu sorriso me acalenta. Né? E aí, em consequência, o que eu dou de volta também te acalenta. Então, existe essa reciprocidade. Né? Mas, do ponto de vista da gente não sorrir mais e tudo, existe um termo na ciência que chama normose. Né? Vou dar um exemplo. Quando o avião lá de Chapecó caiu com todo mundo, que foi de repente, foi uma comoção nacional. Nossa, é louco. Né? Eu lembro que eu chorava quando passava a entrevista, tudo, então foi uma comoção nacional. Eu não assisti velório nem dos meus parentes, aqueles assisti. Quando começou a pandemia, no primeiro momento da pandemia, era muito assustador. Sim. Então as pessoas estavam entrando em pânico e tal. E a nossa Ferrari, ela é tão sábia, ela é tão gigantesca, tão fantástica, tão maravilhosa, que ela meio que
normalizou, por isso a questão da normose, normalizou esse processo. Porque a cada vez que virava um número, que se a gente não entrasse Eu ia te no perguntar isso. período de normose, nós não estávamos mais aqui. Porque a gente estava todo mundo já desesperado, em pânico, morto. Isso então- é quase uma autodefesa. Então, o cérebro criou, não é como, ele criou uma defesa, uma autodefesa de normose. Então, morreu tantos milhões de pessoas. A gente fazia, eita, E eu me sentia mal por fazer isso, sabia? Eu eita. falava assim, cara, eu não vou chorar, sabe? Imagina, e isso é o instinto de preservação. Imagina se a gente chorasse a cada virada que o Jornal Eu não ia ter Nacional... lágrima. tá A gente não estava mais Aquela aqui. CPI da Covid mesmo lá todo dia. Tava todo mundo em depressão dentro de casa, com medo, com pânico. Uhum. Então a nossa Ferrari foi lá e disse assim, opa, deixa eu virar isso aqui. Uhum. E aí a gente diz assim, morreram 450 milhões de pessoas. Eu fiz, caramba, que tudo isso. Mas não me causa mais dor. Mas essa chave tá baixada pra muita gente ainda, né? Ainda tá. E talvez fique aí por muito tempo, né? Isso é um problema também, né? Aí isso é um outro problema. Que aí a gente chama de embotamento afetivo. É aquela pessoa que não sente mais dor. Uhum. Mas neste momento, por isso que é um período de normose, a gente precisava entrar nessa sensação para que a gente conseguisse É sobreviver. sobreviver, estado de sobrevivência, Uhum. né? Então, tanto que agora, por exemplo, morreu aquela Marília Mendonça, foi uma comoção nacional. Todo mundo Essa eu fez chorei, assim. você acredita? Por quê? Mas veja, a gente chorou, eu passei uma semana mal. Eu chorei de verdade, Com uma, né? e eu não passei uma semana mal com 4 milhões de pessoas que morreram. E não porque para mim elas não eram tão valiosas quanto a outra. Eu nem conhecia a Marília, também não conhecia nenhuma da outra. E o que me fez sofrer com uma e não me fez sofrer com as outras, né? É verdade, eu chorei na Maria Mendonça sozinha aqui em casa. E tu não conhecia também, como tu não conhecia nenhum dos 300. Como assim eu não conhecia? Né? Ela que não me conhecia. Pois é. Mas isso não era próximo dela. Não, né? mais ou menos também que eu seguia no Instagram. Né? Então, o cérebro faz essas pegadinhas com a gente para sobrevivência. Uhum. Então, quando a gente vê uma pessoa que não sorri tanto, ou que está mais apática, assim, isso foi um estilo de vida para sobreviver e voltar para o trabalho. Começar a viver um período de normose para que pudesse sobreviver e existir. Né? Quando eu tomei a primeira vacina, eu comecei a chorar, mas eu chorava. E o rapaz que Por quê? foi dar a vacina fazia assim, calma, não vai doer. Mas eu chorava. Ele, calma, olha, respire. Depois ele falou, mas porque ele deu a vacina e eu comecei a chorar. Ele falou, mas porque você chorou tanto, já acabou. Eu falei assim, mas é porque eu estou agradecendo a Deus, porque a gente estava quase para ser extinto. Porque se passasse mais um ano daquele jeito, não existia mais gente. A gente ia ser extinto, porque estava um rolo compressor de morte, de morte, ia de ser morte. uma... A gente estava quase à beira da Ia ser um- extinção. E aí eu chorava de alegria, porque eu estava viva, eu tenho 3 netas, né? Então, A luz eu no fim do túnel era a vacina. e assim, eu vou ver minhas netas, pelo menos até A gota de casar, né? esperança. A gota de esperança era um choro, assim, de emoção. Mas todo mundo passou por um período de normose. Uhum. Todo mundo que está vivo hoje, Uhum. que está trabalhando, que casou, que voltou para a escola, viveu esse período e ainda tem gente que está vivendo. Mas é esse lance de... Eu me coloco nesse, tá? Nesse de ficar... poucas coisas me fragilizam tanto sobre o outro quanto era antes da pandemia. Eu chorava assistindo propaganda de margarina. Propaganda de Natal que os caras pegam pesado aí com o coração da gente, eu chorava em todas. Hoje, eu não sei, me sinto um pouco até frio, assim, me incomoda porque eu não era assim. E... Mas foi o teu cérebro que fez com que você ficasse assim, mas mais resistente. imagina se eu tivesse sido assim 100% mesmo, né? Se eu fosse aquele cara, toda vez que ligasse televisão, não ia poder mais de televisão, porque era gente morrendo o tempo todo, Tu ia gente ficar famosa chorando, morrendo. E daí, daqui a pouco, tu não Daqui a queria pouco mais parente. sair, né? Não ia mais sair, ia começar a ficar com medo, não, porque se eu pegar, se minha mulher pegar, se meus filhos Vai pegarem... sofrer por antecedência. não vou, porque aí ia criar um caos Uhum. na tua vida. Então, o que o teu cérebro fez assim, rapaz, ele é mais... Vamos proteger esse cara Vamos aí. proteger esse cara aqui, porque esse cara aqui, ele tem mais empatia, chora com tudo. Peraí, vamos mudar aqui, Uhum. né? E aí tu não voltou e talvez nem volte mais. Uhum. Né? E não existe o certo e o errado. Uhum. Né? Então, é errado eu ser assim agora,
Não, se você não está fazendo mal a ninguém. Né, não é você que tá provocando a dor do outro, você só não Se tá você- chorando com a você dor não do está chorando com a dor do outro. E às vezes é até bom que você não sofra. Uhum. Né? Porque você precisa ajudar alguém. Imagina um médico que está ali Chorando. chorando, tô cortando, tá? Não pode. Então, você precisa ter Uhum. um pouco mais de frieza em alguns Uhum. casos, né? Então, talvez você fosse um pouquinho em excesso. É hipersensível Hiper, né? E é. aí agora voltou a ficar um Uhum. pouquinho. Então, não é de tão ruim assim. Uhum. Né? Agora, tô frio. Vou arrancar os olhos daquele cara, não, né? Aí já é um outro problema. Psicopatia. Aí já é psicopatia, já precisa ir tratar. Aham. Né? Mas enquanto não sentir a dor do outro nesse tom, né? Dizer assim, poxa, morreu lá, cara, que triste, né? Uhum. E não ter que chorar junto lá, Uhum. não faz você uma pessoa ruim. Olha, a gente já tá fazendo análise aqui, tá vendo, né? Uhum. A gente já vai começar Aí, ó. Senta no divã e vamos começar a conversar. Sou bem ligeiro, sou bem ligeiro. Mas assim, pra gente encerrar o assunto dessas. Enfim, só falando sobre Setembro Amarelo, já passar amarrando também todo o assunto pós-pandemia e essa questão aí dos problemas desencadeados após isso, principalmente nos jovens aí. Lá na tua clínica tem como tratar esse tipo de problema. Aham. Eu tenho que falar problema e tá errado. Doença também parecia que não é uma doença. Patologia. Patologia. Pega aí. É. Tem como. Tem. Porque aí, como eu te falei, né? A gente vai. Você chegou sem sentimento. Vamos fazer o case aqui com você. Eu tenho sentimento. Chegou lá e não está sofrendo com nada, tá? Não sabe Nada me afeta. Nada te afeta. E estar assim te afeta, né? Que aí já é um contrassenso. Tu nada te afeta. Então mas... não é nada, não. E aí a gente vai... É um paradoxo nisso aí. E daí a gente vai ver quais as disfunções que teu cérebro apresenta. É sempre o primeiro ponto é entender quais as disfunções que você tem. Daí tu vai meter um negócio, os Aí daí eletrodos. a gente coloca os eletrodos, faz o exame lá de eletroencefalograma, vê 20 Mano, eu tô muito curioso pra pontos, saber como é que é isso aí, cara. vê 20 pontos do teu cérebro, né? Eu vejo lá no meu computador todo o teu cérebro funcionando, disparando, em tempo real. Peço para você fazer algumas atividades, né? Ficar de olho fechado, ficar de olho aberto, ler, fazer um cálculo, imaginar algumas coisas, daí eu vou entendendo o funcionamento do teu cérebro o tempo inteiro ali. Uhum. A partir daquilo ali, aí eu vou saber. Tem medo, se tem fobia, Tenho. se tem toque, se tem Tenho também. depressão, se tem ansiedade, se tem Tô gabaritando teu negócio aí. trauma, né? Então, tudo isso que eu tô te falando aqui, a gente consegue ver. Se eu conseguir dar risquinho em quase tudo que você falou, eu ganho alguma coisa? Ganho um brinde? Ganha uma caneta Nossa, para escrever no seu diário. você tá doido, né? é muita coisa. E aí a gente trata assim, né? Uhum. Essa questão do isolamento social, né? A pessoa que está mais reclusa e quer voltar Uhum. para o ambiente do trabalho, por Adaptar exemplo. o cérebro da pessoa. Voltar, se adaptar à realidade que a gente tem, né? Como espécie. A gente faz um trabalho, porque isso, como eu falei da normose, o cérebro deu esse gatilho, né? Uhum. Assim, ó, vamos deixar ele aqui com embotamento para ele não sentir dor, Uhum. nem sentir nada e tal. Tá stand-by. Está stand-by ali, está no limbo. E aí é uma comunicação neural que não está acontecendo da forma correta, Uhum. né? Que a gente chama de coerência, né? Que é a comunicação entre os neurônios. E aí a gente vai fazer um protocolo para aquela ação específica. Uhum. E vai tratar aquilo. Eu não estou bem na escola, né? Por exemplo, a gente tem pessoas que trabalham lá com pós-Covid. Porque o Covid, ele faz... Tanto que acho que a variante do Covid é Delta. Delta? Né? Tem até uma porrada mais. Que aí é o nome de uma onda cerebral, inclusive. Uhum. Existem pesquisas que dizem que quem teve Covid envelheceu 10 anos do ponto de vista cognitivo. Caraca, bicho. 10 anos. 10 anos, do ponto de vista cognitivo, você envelheceu. Por quê? Porque além do pulmão, daquilo tudo, toda a questão do Covid, ela passa pela parte cognitiva. A operação do corpo tá passando por ali, né, cara? E aí o que acontece? Falta de memória, cabelo cai, falta de concentração, depressão. Mas isso era o corpo ansiedade. tentando focar em outras coisas, tentando te. O vírus do Covid, quando você pega o Covid, ele afeta o cérebro, desregula esse funcionamento. O vírus por si só vai lá e folga. Entendi. Folga.
Aí ele vai lá naquele departamento responsável pela memória ali do hipocampo. Que Aí ele loucura. vai lá e cria uma disfunção, o próprio vírus cria uma disfunção neural, onde você fica com menos memória, por exemplo. Uhum. Você fica desfocado, porque é toda uma conexão neural. O cérebro é uma circuitaria onde Eu tudo tá achava que era tipo vírus afetando a parte respiratória, que era o principal, né? E o teu corpo tendo que lidar com muita coisa para te manter vivo Não, e não. te a ponto de da máquina entrar em Não, tilt. o cérebro, Que loucura, pegou não fazia o Covid. ideia, cara. Aí o Covid, o próprio vírus, ele afeta a questão cognitiva vai lá e desarruma a casa toda. E também vai lá e tem um impacto no pulmão, tem impacto nos rins, tem outros lugares que ele impacta. Mas ele também, tanto que colocaram o Delta, o nome de uma onda cerebral, Que porque loucura. ele tem um impacto Não fazia a menor ideia. gravíssimo dentro da questão cognitiva. Tanto que eu tenho vários artigos, várias matérias no começo do ano que saíram, inclusive falando sobre o impacto do Covid na questão cognitiva. Que É louco. falta de memória, você está lendo aqui, daqui a pouco você vai pensar em outra coisa e não consegue voltar e tem que voltar Eu não novamente posso pra botar a ler. culpa no Covid. Então... Já era assim, é. Então, falta de concentração, fadiga, queda de cabelo, ansiedade ao extremo. Porque o que é que acontece? O vírus ele criou uma disfunção neural. Né? E está em uma disfunção, obviamente, você começa a ter algumas coisas em razão disso, alguns sintomas. Entendi. Ô, Carla, pra pessoa que tiver interesse em conhecer o teu trabalho e tudo mais, como é o nome do negócio que você faz? Neurofeedback e estimulação transcraniana. Esses são os 2 trabalhos que a gente faz na clínica. Mas lá na clínica tá escrito Aí o quê? A clínica é Carla Françoise, Neurometria e Psicanálise. Neurometria, essa palavra que eu queria achar. Neurometria e Psicanálise, a gente Que faz. neurociência o cara não acha que é pra ele ir lá fazer Não. uma consulta. Não. É Ele acha- neurometria. Acho que é um laboratório de alguém que tá estudando alguma coisa na cabeça de alguém. Né? Neurometria, neuromodulação, né? Que é o que a gente faz lá dentro da clínica. E quem quiser conhecer mais sobre isso, enfim, fazer uma consulta e tudo mais, me diz primeiro com que idade, a partir de que idade isso já... 4 anos. 4 anos. A partir de 4 anos você já pode tanto fazer E estimulação aí transcraniana Infinito. até infinito. Entendi. Até querer estimular. Inclusive, é bom que se fale que a gente acha que tu acha que a performance cerebral a gente atinge com quantos anos? O ápice? O ápice da nossa performance cerebral. Tu acha que é quantos anos a gente consegue chegar? 33. 33, tu acha que é quanto? O ápice. Se tô no ápice da minha performance, tô no topo. 25? 70. Por isso que é a melhor idade? 70 anos. É Pessoal- o ápice da nossa produção Por isso que cognitiva. Aí ó, o pessoal da melhor idade, o pessoal da melhor idade fica bravo quando fala que é a melhor idade, fala melhor idade, você não sabe a dor que eu sinto. Mas, ó, aqui, ó, que é a melhor idade. Né? 70 anos. Então, até. Tem gente que não chega no ápice. Aham. Depois de velho, vai. Porque o cérebro vai atingindo a performance até os 70. Depois dos 70, dependendo de como a gente estimule, Uhum. aí ele começa a baixar. Mas Começa a até vir a os conta, começa a chegar a começa conta. a chegar a conta. Mas até os 70 é o ápice da nossa atividade neural, Legal, de cara. alta performance. Eu tenho um paciente, Então, isso é pra até estimular a galera, nunca para de se desenvolver. eu tenho um paciente que chegou lá com sintomas de ansiedade, dormindo mal, e ele estava com 65, 66. E a gente conversando, perguntando sobre ele, falou, não, eu já tenho neto, já tenho vida, agora é só esperar a morte chegar. Eu fiz, então, pois o senhor arruma uma coisa para fazer, porque o senhor vai morrer agora não. O senhor não chegou nem nos 70 no ápice, e agora a perspectiva de vida da gente é quase 100. Então, o senhor cuide de arrumar um negócio para fazer aí, se o senhor não quiser ficar, porque o senhor não vai morrer, a não ser que um coco caia na sua cabeça, o senhor não vai morrer, porque os seus exames estão tudo bem, está tudo certinho. Então, comece a pensar em alguma Morte outra natural coisa. não vai ser. Não Então, vai. Então, comece a resolver seus problemas aí, bota essa máquina, essa Ferrari aí para funcionar, porque tem tempo ainda, né? dá o teu serviço, cara. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais? O meu Instagram é Carla com K, Carla Françoise Gonçalo. Carla com K é ruim. É. Aqui, Não. Parece Carol com K, né? Não. Eu preciso mudar isso, gente. Não. Vou botar Carla Não, se tu com... coloca Carla com K ia ser ruim, mas é só pra exceder. É Carla mesmo, só que escreve com K, gente. Pois é, vou começar a falar assim, Carla com K, parece com Carol com K, que eu já vou começar uma performance aqui, né? Então, Carla Françoise, Frane, C cedilha O-I-S-E,
Gonçalos. A pessoa fala François, jamais é François. É, Françoise. Carla Françoise Gonçalos, no plural. Essa é a minha rede social. Puta, Carla, sobrenome muito de rico, né, cara? mas é só o sobrenome. Você tá louco? François. Gonçalo. Esse você tá de brincadeira. Pois é. Chupa Não- a galera da Silva e dos Santos aí, ó. Agora vocês ficam choraram. Carla François Gonçalo. E o telefone da clínica é 3030 2026. Né? Lá a gente fala pelo WhatsApp, pode ligar, marca uma consulta. Na consulta já está incluso o exame, e aí a gente faz o exame, com 24 horas a gente dá a devolutiva, e aí depois, fechando o tratamento, a gente cria um protocolo, que eu tenho um assistente que aplica o protocolo. Eu só faço o mapeamento e faço o protocolo, né? E daí Caio, que é o meu assistente lá, ele que aplica. Entendi. Eu achei muito louco. Eu espero que vocês tenham achado tão louco quanto eu achei, que tenha sido tão curioso pra você quanto eu achei, a conhecer um pouco da técnica, né, de trabalho aí, pra vocês verem que a tecnologia tá chegando aí, gente. O negócio é inevitável e ainda bem que tá a nosso favor, né? E também de discutir temas tão importantes, Carlos, eu quero te agradecer demais. Pra eu mim que foi agradeço. muito bom mesmo o papo. Não vai ter o que fazer, vou ter que aparecer lá mesmo, vou ter ir lá Vamos lá. pelo menos para fazer essa primeira avaliação, que eu tenho muita curiosidade de como é que faz. Vai lá, a gente vai filmar você com Vamos- a touquinha, Vamos fazer um conteúdo com lá. o Né? eletrodo. Vamos fazer um conteúdo lá na Carla. Vai lá, senta lá, a gente filma. Eu primeiro vou ver como é que teu cérebro funciona, Se tiver ruim, você não para passa. depois Concordo tu que eu tenho. colocar. Porque se tiver muito ruim, a gente não coloca no ar. Né? Não, Só eu que coloca edito. você. Vamos fazer assim, eu que edito o vídeo. Tá bom. Fica o convite para você ir lá na clínica, ver como é que o aparelho funciona. Né? A gente dá uns choques aí na tua cabeça. Mentira, não tem choque. Né? A gente faz. A gente dá, Estímulo. a gente dá os estímulos. Mas engraçado, o que não tem choque. O neurofeedback não tem dor. Não tem nenhum tipo de choque. Você acha que é brincadeira? Mas não, a gente coloca um gel, o estímulo. Mas é que você ele parece vai- aquelas enfermeiras que vão dar uma injeção na gente. Elas falam, relaxa, não vai doer, só uma agulhadinha. Ah, não, nem se preocupe. Até porque eu sempre falei para os meus filhos quando eu ia doer. Porque eu tenho muita raiva de quem me cria uma perspectiva e não é. Então, se disser assim, vai doer a injeção, tem que dizer que vai doer, porque eu me preparo para dor. Então, eu se- viro um frango caipira. eu fico- Se a pessoa disse não vai doer. Filhos e marido, né? Mas eu queria até ele também. Analisando tudo. Eu tenho amigos, inclusive, que não gostam de sair comigo porque eu fico analisando. Eu até perdi um pouco isso. Quando eu fiz a primeira graduação, Ah, a inevitável. pós-graduação, que eu fazia comportamento, então eu sabia quem estava paquerando quem tava afim de quem. E isso começou a ficar uma compulsão. Você senta, rapaz, olha só. Será que fulano tá afim de mim? Não. Não, Todo o comportamento dele não mas era assim. Tá? Era assim. Né? Mas os meus filhos foram Quem criados. não pode assim. nem pensar. Não. Na hora. Mas na hora. Eu não sei porque ele casou comigo. Eu disse, olha, é um problema. Cara que não porque- mente. Hã? Cara que não mente, tá Olha, tranquilo. Aí, tá vendo? Olha, e ele balança a cabeça aqui. Pode saber do- Tranquilo. Então, eu Ele sempre- é advogado também. Se ele mentir, você não vai saber. nem que você... pois é. E aí eu falo, inclusive eu falo assim, às vezes a gente tá conversando sobre alguma coisa e ele vem falar assim, meu filho, presta atenção. Você passou 5 anos na faculdade para aprender a fazer isso aí. É. Você tem técnicas, ele faz júri aqui, né? Então é um dos advogados que faz júri aqui. Então eu digo, você pega, não sei quantos. Cara, vocês são um casal jurados. perigosíssimo de estar junto, para pensar agora. Né? Então, ele no júri, ele convence um pessoal que o cara não matou, que sabe a mim. Né? Então, ele tem técnicas para Não, dizer, ele olha, manja. não faz isso comigo. porque Falar não vai dar assim, certo. vamos fazer o seguinte, coloca os neurotransmissores, a gente vai conversar lá. Vamos. Vou pegar um polígrafo, foi bem pensado, vou arrumar um polígrafo para ti. Então, eu criei meus filhos assim, olha, vai doer, mas vai doer pouco, ou vai doer muito. Vai doer. Porque assim, você cria na perspectiva, não vai doer, você acaba perdendo a confiança em você. Sim. Né? Então, quando for doer, que não é o caso, eu vou dizer assim, olha, vai doer, tá? Pode acreditar. Quando eu disser assim, não vai doer. Pode sentar aqui que não vai. Agora, no dia que for, você diz, olha, cara, eu vou te dar um choque de 2.000 amperes que tu vai ficar arrepiado. Aí você se prepara para o choque. Aí vem bem levinho. Não, eu nem vou. E ele, ok, assim, com essa forma que tu criou ele, você vê que ele tem muito resultado positivo. Teu filho. Tem. Mas de boa. Graças a Deus, assim, eu não tenho filhos que me preocupam. Né? Todos Uhum. já moram sozinhos, meu mais velho, meu mais novo tem 20 anos, já mora sozinho há 2 anos, tem a vida dele. Estão por aqui?
Só o mais novo. Os outros moram em Recife. Mas eu não tenho problemas assim com eles, sabe? Graças a Deus, assim, são filhos bem tranquilos. Que bom, que bom. Né? Até porque sempre foi assim, olha, se tem, tem. Aquela coisa que mãe faz assim, vamos ali, daqui a pouco eu volto para comprar. Uhum. E nunca mais volta, né? Não, eu não vou comprar porque eu não Mas tenho eu não dinheiro perdi a agora. esperança ainda. Não tenho dinheiro agora. Quando eu tiver, eu vou e compro. Então, eles sempre souberam que quando eu disse não, era porque era não, mesmo que eu não tinha. Uhum. Ou, por exemplo, você não vai naquela festa por conta disso. Ah, mãe, mas eu quero. Eu disse, meu filho, imagine. Você acha que eu não quero que você se divirta? Você acha que eu sou a única pessoa no planeta que quero mais a sua felicidade do que a minha? Então, se eu estou dizendo assim, não vá, não é porque eu não gosto de você, é porque eu lhe amo tanto Você é má. que eu sei que você vai se dar mal, então não vá. Ou então quer fazer isso com meu filho. Ah, veja mas só. essa também, esse argumento aí entra muito na mente da pessoa, né? Mas o meu filho disse que eu entro na mente dele. Ela entra na minha mente, ela entra na minha mente. Mas mãe, quando diz assim, não faça isso, não é porque quer o mal. Aham. Né? Então, não existe um ser que goste mais dos filhos do que a mãe. Uhum. Então, se a gente proíbe alguma coisa, existe uma razão porque é. Então, sempre foi tratado assim em casa, sabe? Uhum. Pode, vá. Tipo, 15 anos, faça as merdas de 15. Uhum. Não esconda de mim. Faça, mãe, eu fiz merda. Porque você não pode ter 30 para fazer merda de 15. É, isso é Você verdade. tem que fazer merda de 30 com 30. Faça de 15, então é normal. Agora não minta para mim. Uhum. Bati o Perfeito. carro. Poxa, uma merda de 15 anos. Uhum. Ok, agora estou com 50 anos. Bater o carro e esconder, não. Uhum. Então, a gente sempre teve essa tranquilidade Perfeito. da conversa. Né? Então, é muito tranquilo. Então, quando eu disser a você assim, não vai doer, tenha certeza absoluta que não vai doer. Agora, o diagnóstico já não dá pra dar garantia que eu não vá sofrer, né? Ó, não vai doer o processo, mas aí eu vou te contar o que tá ruim, aí Então, eu vou dizer assim, olha, não é irreversível aqui o negócio, não dá para funcionar. Olha, Lembra a história do leva choque? o pacote. Nega- Resolve o teu BO lá na tua casa, porque aqui a gente não dá jeito. Então, assim, lembra o negócio do choque, então? Acho que vai precisar. Então, sabe aqui dos 1.000, a gente vai ter que aumentar para cima. Cara, muito obrigado Eu mesmo. que Deus abençoe agradeço. você. Amém. E você que nos acompanhou até aqui, cara, esquece aí, ó. Se você precisa de ajuda, procure ajuda. Não fique aí tentando lidar com teus troços sozinho. Procure ajuda. Tem sempre alguém disponível para te ajudar. Tem o 188 aí que você pode ligar se você não tiver vontade de falar com alguém que você conhece. Mas se você tem algum amigo, familiar de confiança, senta e conversa, tá? E você que percebeu alguma alteração comportamental em alguém que está perto de você, cara, seja esse amigo que se coloca à disposição para ouvir. Vai lá cagar regra, até porque você não sabe muita coisa da vida, então só seja um bom ouvido, se coloque à disposição. E você que é pai, mãe, pelo amor de Deus, fique ligado, cuide dos teus filhos. Esse BO é teu de verdade mesmo, você vai ter que assumir. E você sabe, se der alguma coisa, você vai ter que lidar com isso para sempre. Então, assuma teu BO agora. Vai lá, conversa com teu filho, preste atenção nele, não seja negligente. Colocou no mundo, assuma esse BO aí, cuida bem. Quero aproveitar, como estava quase esquecendo de falar para você, cara, que nos acompanha no Bem Comum. Tem um conteúdo lá que saiu essa semana chamado... A gente tem um quadro que chama Só Se Vive Uma Vez, Eita. que é uma pergunta. O pessoal fala, né, que só se vive uma vez. Aí a controvérsia, será que só se vive uma vez? Então a gente tem uma história que foi contada essa semana por uma personagem real, que é a Ana Stephanie, uma menina de 15 anos que sofreu um AVC. Eu convido você a ir lá assistir, conhecer a história dela e também saber como ajudar. A gente precisa ajudar a ela fazer o tratamento, estamos empenhado nessa ação. Então vai lá no Instagram, @bemcomum, assiste o vídeo e saiba como você pode ajudar aí, da vaquinha, da rifa, do Pix Solidário. E compartilhe, faça isso chegar no máximo de pessoas possível. Vamos fazer o bem. Se sensibilize, tá, cara? Não seja assim. Tem que se sensibilizar. Não precisa chorar, mas tome uma atitude, tá bom? É isso aí, tá vendo? Tá vendo? Valeu, voltamos semana que vem. Um forte abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa espera por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store,
roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @HopeStoreOficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @BemComum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum.